Decisão, saindo daqui vou pra Itaquera. Hoje eu tô na expectativa, tô otimista Garrafinha. Com o Dorival, hein? E aí, Capê, bom dia? Fala, Garrafinha, bom dia, você tá bom, Garrafinha? Tô bem, tudo certo, hein? Hoje o Coringão vai, hein? Hoje o nosso Corinthians vai, hein, Capê? Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas, Série Ouro 2025. Oferecimento Todeschini, macarrão Todeschini, é delicioso assim. Alô, alô, Brasil! Estamos aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. A bola vai rolar daqui a pouco. Partida marcada para as 10 da manhã. Já estamos com 10 horas e 5 minutos. Já iniciada aqui a solenidade de abertura do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas. Hoje Flamengo Santa Mônica e 31 de março estarão decidindo o campeonato. Dois times que passaram pela trajetória da competição e vão hoje decidir quem será o campeão de 2025. Estamos no ar. Oferecimento Todeschini. Se tem sabor, tem Todeschini, o macarrão que apoia o futebol amador de Campinas e é tradição nas mesas brasileiras há mais de 140 anos. Seminovos com certificado de Pascoal, só na Sim Concessionárias. Muito bom dia para você, muito obrigado para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes FM 85,7 também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aliás, convite especial para você que nos ouve pelo rádio, nos acompanhar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos transmitir com imagens e também no portal Band Multi e no portal carlosbatista.com.br. A grande decisão do Campeonato Amador de 2025, Campeonato Municipal de Futebol Amador entre Flamengo Santa Mônica e 31 de março, Novo Horizonte. Se tem algo que combina tanto com o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já está pronto", a emoção toma conta.
E aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Se tem sabor, tem Todeskine delicioso assim. Daqui a pouco a bola rola, o Flamengo Santa Mônica já está no gramado fazendo o trabalho de aquecimento. Nós estamos aí com as imagens para você acompanhar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e também no Band Multi. Nas 5 concessionárias, cada seminovo passa por uma avaliação rigorosa para garantir qualidade e segurança. São seminovos selecionados, revisados e prontos para rodar com certificação de Pascoal, garantindo procedência e cuidado técnico. Quer um seminovo de verdade, com garantia e credibilidade? Vem para 5 concessionárias. Aqui qualidade não é promessa, é padrão. Estamos aguardando a chegada do prefeito Dário Saad e do vice-presidente Vanderlei de Almeida, o Vandão. Vice-presidente Vandão e o prefeito. Vice-prefeito Vandão e o Dário Saad, prefeito de Campinas, estarão aqui, portanto, prefeito e vice-prefeito, para acompanhar essa decisão do Campeonato Amador. Valdemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, bom dia. Alô, Batista, bom dia, um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. A Bandeirantes está em todas, né? Rigorosamente todas. Está aqui prestigiando hoje com imagens, som e imagens. A grande final do Campeonato Amador de Campinas, uma promoção conjunta de uma parceria que deu certo entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Liga Campineira de Futebol. Passei agora há pouco ali na frente do estádio Moisés Lucarelli e uma aglomeração gigantesca ainda lá fora. O público deve ser recorde nesse tipo de evento de finais de campeonato. Choveu muito de ontem para hoje, até cheguei a temer aqui pela realização do evento, mas na verdade, pelo menos a distância aqui, a gente vê os nossos companheiros de imprensa, todo o staff e também essa questão das equipes, né, que estão no aquecimento. E a bem da verdade, a gente vê que o gramado não é lá extraordinariamente praticável, mas tá bom. A bola vai rolar com tranquilidade, com naturalidade. E eu espero um grande jogo. É muito equilibrado, as equipes chegaram muito bem, as torcidas estão aí. E a gente, lógico que torce para que não tenhamos violência nem dentro nem fora do gramado. Que seja uma grande festa do tamanho do que é e da repercussão do que é um campeonato dessa envergadura. É o maior campeonato amador do estado de São Paulo, para que os senhores tenham uma ideia. E a Bandeirantes não poderia estar fora dessa. Estamos aqui e estou esperando uma partida muito equilibrada. Como o jogo essa hora, daqui a pouco dá fome, espero que não vá para pênalti. Mas se for, a gente manda subir alguma coisa aí pra gente dar aquela degustada. E vamos até a hora que for necessário, com muito prazer, aqui no microfone na Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes Campinas, no 85.7, em todos os aplicativos, em todas as plataformas e especialmente no YouTube com som e imagem. Aqui você vai ver o jogo com transmissão profissional, uma quantidade muito grande de câmeras, uma estrutura extraordinária. Gostaria de parabenizar a todos da Bandeirantes pela iniciativa, pelo desprendimento. E você que está nos ouvindo aí, bota no YouTube. Primeiro que você já vai ter o prazer de ver o Tigrão e o Batista, né? Estamos aqui tentando fazer frente a Thiago Lacerda e também a um outro bonitão. E quem que a gente poderia falar aí do outro bonitão? Gianecchini. Reinaldo Gianecchini. Batista com o cabelo prateado, Reinaldo Gianecchini, e o Tigrão aqui, o Thiago Lacerda, né? Da novela Terra Nostra. Aliás, tá por aí. Então é o seguinte, meu filho,
Não perca a oportunidade de ver pessoas tão bonitas pelo YouTube e de ouvir o jogo. Claro que contada essa piada, volto a falar sério e espero um grande jogo aqui em CB. Importante dizer que o mando da final é do Flamengo Santa Mônica, fez a melhor campanha e quem fez a melhor campanha tem o direito, portanto, de ser o mandante. Estádio Moisés Lucarelli, claro, não é o estádio do Flamengo Santa Mônica, todo mundo sabe disso, não é? Mas, como o Flamengo Santa Mônica fez a melhor campanha, então, pela ordem da tabela, ele fica à esquerda. E ficando à esquerda é o mandante da grande decisão e enfrenta a equipe do 31 de março. Nós vamos conferir as informações. Vamos lá para o gramado Pedro Piscinato. Está chegando com todos os detalhes da grande decisão. Alô, Pedrão, um abraço para você, bom dia. Bem, perdemos o contato com o Pedro Piscinato. Opa, agora sim, pois não, Pedrão, bom dia. Bom dia para você, bom dia pro Tigrão, para todos os telespectadores e ouvintes da Rádio Bandeirantes. Hoje a transmissão da final do Campeonato Amador com imagens. Já estamos aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli, palco do 18º Campeonato Municipal de Campinas. A equipe do Flamenguinho Santa Mônica há pouco vem subindo para o gramado. Ainda é aguardado os jogadores do Novo Horizonte, estão sendo apoiados ali pelo assistente. Já vai ter início a mais uma grande decisão aqui no palco Moisés Lucarelli. Batista. E os times estão entrando no gramado neste momento. Já a bola vai rolar. Você acompanha aqui na tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E conosco o plantão informativo e âncora da Bandeirantes, Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, Edu, um abraço para você, bom dia. Bom dia, com alegria, meu grande amigo Batista, Tigrão, Pedro Piscinato, amigos da Bandeirantes. Mas que imagem maravilhosa, não? Pelo YouTube, ao vivo. Gente, me remeteu agora uma nostalgia. Sentado aqui, vendo você fazer a abertura, as imagens, eu fico imaginando aquela década de 60, de 70, que eu vivi o amador, era mascote do Flamenguinho do Cambuí. E naquela época tinha cada craque, cara, que eu vou te contar, mas cada jogador. O time do Gazeta era irredutível. Sensacional. Eu fico imaginando se nós tivéssemos a imagem daquela época rica também. Vou fazer aqui uma pequena homenagem aos clubes amadores da velha guarda. Flamenguinho do Cambuí, o Gazeta, o Pátria, Bela Vista, São João, Vila Marieta, Souzas, o Corintinha, quem não se lembra do Piscine, o Floresta, Bela Vista, Bonfim, Proença, Ases Negro, Ipiranga, tinha o Continental da Avenida Industrial, o Ipiranga da Igreja Santo Antônio, o Liceu, o São Bernardo que foi do Amaral, o Canto da Vila, o Firmino Costa, o Ideal de Joaquim Egídio, o Parque Brasília, Vila Rica, o Cambuí, o Santo Odila que foi do Dicá, Valinhense, Rigeza, Vila Teixeira, Santa Lúcia, Guará, o Alvorada, Ródia, lembra do Ródia? O Botafogo, o Vasco da Abolição, a Portuguesa, Cruzeiro Náutico e o Castelo, as nossas homenagens ao rico futebol amador de Campinas. E é isso aí, Batistão, fica o nosso convite, venha pro YouTube também, Rádio Bandeirantes Campinas, tudo ao vivo com imagens, a grande final. E atenção pessoal aí da Santa Mônica e o pessoal aí da 31 de março, hein? Flamengo e 31 de março, a grande final. Vamos fazer aqui o intervalo, depois vai ter o apito final com direito ao craque do jogo. Voltamos ao majestoso Oi Batistão! Grande Edu Pinheiro, plantão informativo nesta grande jornada. Neste momento os times já estão ali perfilados. Você acompanha com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no portal de multi, também no portal carlosbatista.com.br. Vila 31 de março em Campinas, bairro residencial, próximo a áreas como Jardim Flamboyant e Vila Madalena.
É um comércio local muito forte, serviços de saúde, escolas, acesso também a um grande shopping. O bairro é reconhecido por unir praticidade com boa qualidade de vida, sendo ideal para famílias e profissionais. Santa Mônica em Campinas, Jardim Santa Mônica, um bairro residencial também na Zona Norte, conhecido por sua tranquilidade, ruas arborizadas, atmosfera familiar e proximidade com São Marcos e o aeroporto dos Amarais. Perto do IGA. Vamos à execução do hino nacional brasileiro. A execução do hino nacional brasileiro, times escalados e definidos. E escalado também a arbitragem para o espetáculo na grande decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas. Pedro Piscinato e os times definidos começando pelo mandante, o Santa Mônica, Pedrão. Flamenguinho do Santa Mônica definido e escalado pelo técnico Ricardo Ling, com Guzmão no gol tenha um. Acauã na lateral direita veste a 2. Dupla de zaga com Uberaba 3 e Pedro número 4. Na lateral esquerda, Eric tenha meia dúzia. No meio de campo, Xavier tenha 5, Michael tenha 7 e Paulinho tenha 8. O trio de ataque do Flamenguinho é composto pelo Fernandinho, camisa 10, Vitinho, camisa número 11, e Daniel com a 9. Repeteco do Flamenguinho de Guzmão 1, Acauã 2, Uberaba 3, Pedro 4, Eric meia dúzia, Xavier número 5, Michael 7, Paulinho 8, Fernandinho com a 10, Vitinho 11 e Daniel com a 9. 31 de março definido e escalado também com Mineiro no gol, veste a 12, Matheus na lateral direita tenha 2, dupla de zaga, o artilheiro Hernandes tenha 3 e Jorge veste a 4. Na lateral esquerda, Abner meia dúzia. No meio de campo, Ferrari tenha 5, Steylon tenha 8, JP veste a 7 e Mike 31. A dupla de ataque, Coelho 22 e Di Maria número 11. Portanto, os times definidos, escalados, terminou a solenidade de abertura legal, hein? A Liga Campineira, junto com o Departamento Municipal, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas, colocaram o hino da Champions League para a entrada dos times do gramado. Gostei, sensacional, muito bonito. Parabéns aos organizadores. Flamengo Santa Mônica que iniciou a competição na primeira rodada, perdeu para o Parque Brasília por 2-1. Depois o Flamengo venceu a equipe do Real Campelo por 3-2. Empatou com Bartiras 2-2. Venceu o Cruzeirinho do Belo por 1-0.
venceu o Bangu por 3-1 e aí conseguiu a classificação às oitavas de final. Nas oitavas de final venceu o Morro por 2-0, gols de Eric Negresco. Nas quartas de final empatou com o Vila Formosa em 0-0 e pela campanha conseguiu a classificação. Melhor campanha foi a semifinal. E na semifinal empatou com o Parque Brasília em 2-2. Gols de Acaoan e Daniel. E a decisão foi nos pênaltis. Ganhou nos pênaltis e chega a essa decisão. A Vila 31 de março, Novo Horizonte. Começou empatando com a equipe do Vila Rica 0-0. Depois perdeu para o Acadêmico 2-1. Venceu Vila Formosa por 4-2. Venceu Nova Aliança por 2-1. Na quinta rodada, ganhou do Chapadão WO. Quando dá WO, o placar é clássico, né? Placar de 3-0. E com isso conseguiu a classificação às oitavas de final. Nas oitavas, venceu a equipe do Boa Vista por 2-0. Gols de Hernande Adrianinho. E nas quartas de final, empatou com o Granada. Forte time do Granada. Placar de 1-1, Ferrari. Marcou o único gol do time da 31 de março. E aí foi para pênaltis. A equipe do 31 de março conseguiu chegar à decisão da semifinal da competição. Na semifinal, novo empate. 1-1 com meninos da Vila Rica. E foi gol contra, né? Esse 1-1. Foi para pênalti. No pênalti também conseguiu a classificação. Aliás, na semifinal não teve pênalti. Foi a melhor campanha. Pela melhor campanha, porque o Granada conseguiu a chegada na semifinal. Aí sim, na semifinal, a decisão por pênalti. E o time da 31 de março chega, portanto, a decisão da competição no dia de hoje, dia 14 de dezembro de 2025, para enfrentar a equipe do Flamengo Santa Mônica. Valdemir Gomes, a palavra senhorita Itaguera, expectativa, já a bola vai rolar. Você acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, FM 85,7, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagem. E aí, Tigrão, a expectativa, a bola rola já. A expectativa de um grande jogo, a emoção é muito grande, né? Torcida sensacional. Torcida do Flamengo, lá na Gerais, do estádio Moisés Lucarelli. E a torcida da Vila 31 de março, Novo Horizonte. Aqui à esquerda das cabines de rádio, na curva, né? Uma área coberta, acho que é a área do TC10. Eu acho que é isso, aquela área ali. Então bem separadinho, tudo muito organizado. A gente percebe no semblante dos jogadores aqui com imagens do gramado. Uma emoção muito grande. Talvez uma oportunidade única, né? De jogar futebol no estádio, numa decisão do campeonato tão importante. Num estádio lendário, com a história que tem o Moisés Lucarelli, o majestoso, história inclusive desde a sua concepção, né? É diferente de qualquer outra história de construção de estádio no mundo. Estádio erguido aí pelo suor, pelo sangue, pela gana, pelo amor de uma torcida de abnegados que aqui vinham doar materiais ou doar a sua própria força de trabalho, doar mão de obra. Então é um estádio que por si só, ele tem uma aura de emoção embutida na sua existência. E grandes jogos aqui, grandes decisões, grandes craques por aqui desfilaram. E lembrando que quando esse estádio foi construído, ele era o terceiro de maior capacidade no Brasil. Era o Pacaembu, depois São Januário, o estádio do Vasco, que aliás inspirou arquitetonicamente este projeto aqui do Moisés Lucarelli.
E em terceiro lugar, em capacidade na época já era esse estádio. Depois muitos outros estádios vieram. Isso é década de 40. Não é brincadeira, não. Faz muito tempo. O estádio completou agora 77 anos. Agora em 2025. Então imagina a emoção desses jogadores com tudo isso embutido. Gramado aparentemente está muito bom. Apesar da chuva volumosíssima que tivemos aí nas últimas 24 horas. Eu vejo aqui pelas escalações, parece esquemas espelhados. Me parece que com a bola rolando a gente detalha melhor. Mas me parece um 4-4-2 de ambos os lados. Ou seja, pessoal povoando bem o meio-campo, trabalhando a bola, chegando à frente. E é um jogo onde não se pode cometer falhas. E aí quem tiver com a cabeça legal, quem estiver com a parte emocional em dia deve ganhar o jogo, porque tecnicamente há muito equilíbrio. Então aquela questão de encarar a final com serenidade, mas com extrema concentração. Com muita atenção no que está fazendo. E aí a equipe que dominar essa parte da emoção, essa parte do psicológico vai ganhar o jogo. Mas o equilíbrio deve dar um tom ao jogo. Aqui está praticamente tudo pronto. Tom, cheiro, textura de jogo profissional. Uma estrutura muito grande. E nós estamos aqui com muita alegria, com tesão, para mandar para o mundo inteiro o tamanho do futebol amador de Campinas pelo YouTube, pelas nossas redes sociais, pelos aplicativos, enfim, por todas as plataformas por onde estaremos falando, além, claro, do tradicionalíssimo FM 85.7 no seu dial. Eu não deixo o dial por nada. Mas de vez em quando não é possível e os aplicativos quebram um baita de um galho em qualquer lugar do mundo. A gente está ouvindo a nossa querida Rádio Bandeirantes e tendo imagens da nossa equipe. Vai rolar o melão aqui, tá tudo pronto. Agora é com eles lá dentro. Aqui não tem nheco-nheco. É com o melão rolando é que as coisas se decidem. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Aldemir Gomes, outra palavra fácil de Tigerman no Tigrão. E as possibilidades de Flamengo, Santa Mônica e 31 de março, que vão medir forças aqui no gramado do estádio lendário, estádio Moisés Lucarelli. Batistão. Oi, pois não, Pedrão. Uma alteração no time titular do 31 de março de última hora. O zagueiro Jorge, número 4, está no banco de reservas e o Lucas Silva, 26, está no time titular no lugar dele. Então, Lucas Silva, 26, no time titular e Jorge, número 4, no banco. Daqui a pouquinho eu trago toda a relação dos jogadores à disposição do técnico Danilo Ferreira no banco da 31 de março. Batista? Pode ser agora, Pedrão. Eu ainda tô pegando aqui. Ah, entendi. Achei que você já estava com ela disponível aí. Pela direita, quem está nos acompanhando no YouTube está vendo, quem está no rádio, nos aplicativos, à sua direita, o time do Flamengo Santa Mônica, que vai atacar contra o gol dos portões de entrada do estádio Majestoso. Consequentemente, a 31 de março vai atacar contra o gol da linha do trem. Portanto, pela esquerda, o time do 31 de março. Quem nos acompanha pelo YouTube está vendo o time do 31 de março todo de azul e o Flamengo com uniforme tradicional, lembra, né? Imita o grande Flamengo do Rio de Janeiro. Uma inspiração, inclusive tendo como mascote também o urubu, que é o mascote do Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Libertadores em 2025. Na Sim Concessionárias, cada seminovo passa por uma avaliação rigorosa para garantir qualidade e segurança. São seminovos selecionados, revisados e prontos para rodar com certificação de Pascoal
garantindo procedência e cuidado técnico. Quer um seminovo de verdade com garantia e credibilidade? Vem para Sim Concessionárias. Aqui qualidade não é promessa, é padrão. Tá tudo pronto, a bola vai rolar, aguardando, portanto, o início da partida. A decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas. O árbitro Carlos Augusto Guto toma as últimas providências para que a bola possa rolar. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na sua mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Apita o árbitro! Está valendo! Começa o jogo, Carlos Batista. É comigo, aqui no microfone mais importante do rádio esportivo do Brasil, Ferrari. Toca na bola lá pela esquerda para Hernandes, trabalha o time da 31 de março, no campo de defesa, Lucas Silva. Carrega no campo de defesa pela direita. Como nós estamos no rádio e também na TV, então vai ser uma transmissão, uma narração aqui meio rádio, meio TV, né? Para que o pessoal que está acompanhando com imagem possa ter aí a transmissão também de TV. Matheus, cobrando arremesso lateral, o time da 31 de março vem pela direita, Mike. Trabalha, não avança, prefere o toque recuado. Lá atrás, Lucas Silva. O time da 31 de março toma a iniciativa de jogo. Steilon tentou a passagem em cima dele, Vitinho. A primeira falta do jogo é do time da 31 de março. Só uma dúvida, Pedro Piscinato. Sim. Com relação ao número 7, a pronúncia é Michael, igual aquele jogador do Flamengo, ou é Michael? Vou confirmar aqui, Batista, e já tem os dois bancos de reservas quando quiser. Cobrança de falta, bate Matheus, levanta a bola para a área, subiu lá atrás de cabeça para afastar o Beraba. A bola volta, vem para a batida pela esquerda, entrou na área, pé canhoto, bateu de Maria, defesa de Guzmão. Saiu com as pernas para tirar. Trabalha outra vez o time da 31 de março com Abner. Lá pela esquerda na ponta canhota no campo de ataque. Vem com ele, gira o corpo em cima da marcação. E escapa pela lateral da grande área. Vai pro fundo, caiu. Pediu a falta, o árbitro não marcou, hein, Pedrão? Não marcou, o Guto, grande árbitro conhecido no futebol amador, mandou seguir e o Flamenguinho tem a posse de bola, Batista. E o banco de reservas? Vamos começar pelo Flamenguinho, time mandante dessa final. O técnico Thiago tem à sua disposição 17 Negresco, 16 Filé, 18 Chiquito, 23 Enzo, 13 Marcos, 25 Herminho, 15 Lelê, 28 Jordan, 12 Galice, 21 John Lennon, 22 Pião, 20 Danilo, 14 Iago e o 19 André. E o banco da 31 de março, Will tem a 80, Daniel com a 1, V9 tem a 9, Quinho 21, 23 para o Jordan, 4 Jorge, 16 Moradei, 14 Oséias, 28 Ricardinho, 29 Raquinho, 18 Kelvin, 17 Brian, 10 Adrianinho, 20 Maicon e 27 Cauã. E só um detalhe na escalação do Flamengo, Batistão, a numeração dos zagueiros é a seguinte: eu passei, o Beraba estava com a 3 e o Pedro com a 4, e na verdade é ao contrário, o Pedro está com a 3 e o Beraba com a 4. Perfeito, então o Beraba é o 4 e o Pedro número 3. Esta alteração na numeração do time do Flamengo Santa Mônica. Bola na entrada da área, chega lá atrás, Vitinho afasta, tira de qualquer jeito o Fernandinho. Pega, domina, tenta levar, o árbitro marca a falta em cima do JP. Tá caindo o número 7 da 31 de março.
Tá caído, o jogo está parado aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli, na grande decisão do Campeonato Amador, Campeonato Municipal Amador. E a 31 de março vai para cobrança de falta. Se tem sabor, tem Todeskine, o macarrão que apoia o futebol amador de Campinas e é tradição nas mesas brasileiras há mais de 140 anos. Falta cobrada, a bola pela esquerda, penetra 31 de março. Domina, tenta a passagem Ferrari, vem lá atrás para afastar, Paulinho tira. Contra-ataque do Flamenguinho do Santa Mônica, Vitinho. Lançou para Paulinho, a bola passou, Paulinho não conseguiu pegar. Retoma o time da 31 de março. Matheus meteu o pé direito, levantou no peito do Paulinho. Agradece, toca a bola para Vitinho dentro do círculo central. Flamenguinho toca a bola, recua para Xavier, ainda mais atrás vem para Pedro. Bateu de perna direita contra o adversário, a bola volta no ponto de origem. Pedro lançou no campo de ataque para... Tentou a passagem Vitinho, pé direito, bateu, espalma, Mineiro, na bola vai pra fora pela linha de fundo em escanteio, que pancada em Pedro Piscinato. De perna direita, Vitinho arriscou de muito longe, levando perigo ao gol da 31 de março. Mineiro fez uma grande defesa, mandando para escanteio. E é o próprio Vitinho que se prepara para a cobrança, Batista. Vitinho vem para a cobrança, primeira grande oportunidade, levantou. A bola foi, reclama de pênalti o time do Flamengo Santa Mônica. O árbitro não marca, Carlos Augusto. E na decisão do Campeonato Amador não tem VAR, mas tem Vardemir. O que você achou aí, Vardemir? Não foi nada, mano. Se engalfinharam lá e quando o atacante tá dentro da área, ele apanha de todo mundo. Eles ficaram se enroscando. Olha o 31 de março. Domina de Maria, para na frente da marcação, volta a bola pela direita, cruzamento do Mike, dentro da grande área, vem o time da 31 de março, bateu o Esteilon, meteu o pé direito, a bola subiu, saiu, foi embora, para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Flamengo Santa Mônica. Então é assim, o zagueiro quer ficar em pé, ele já ergue o braço, não fiz nada, eles estavam lá de nheco-nheco, né? Um encoxando o outro, aquele negócio todo. Ai, sua mãe não é homem. Aí o atacante caiu, né? Tentando, já saindo da área, a bola já estava indo embora para a linha de fundo. Houve o cachorro ali tá feroz, hein? Meu Deus do céu. O cachorro tá inspiradíssimo. E aí o que aconteceu? Ele se jogou, não houve absolutamente nada, agora tem escanteio pro Flamenguinho. Vitinho partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás o zagueiro pra tirar, a bola continua viva, Pedro toca na bola, vem na batida, pé canhoto, o Beraba, entrada na área, meteu o pé canhoto, a bola subiu, saiu, tiro de meta para 31 de março, Pedro Piscinato. O Beraba, zagueirão que estava se arriscando ali no sistema ofensivo do Flamenguinho, pegou de perna esquerda, pegou muito mal e mandou por cima. Batistão, e mais uma numeração trocada aqui no Flamenguinho Santa Mônica. No meio de campo, o Maicon tá com a 8 e o Paulinho tá com a 7. Maicon com a 8 e... O Paulinho tá com a camisa número 7, o Maicon é o Carega, número 8. Maicon com a 8 e o Paulinho com a 7. Esta alteração. Domina, vem, Coelho, tentou bater, não bateu, bateu Abner, sai lá atrás, Guzmão, sai, pega firme lá atrás. Realmente o Amador tem dessa situação, né? Quer dizer, em cima da hora, tem que ver quem vem, quem não vem, e aí vai fazendo a distribuição das camisas, tá tudo normal. Tudo rigorosamente dentro do protocolo. Pedrinho, ó, por gentileza. Manda-lhe. Confirma para mim o nome dos dois treinadores aí, por favor. O do 31 de março, Danilo Ferreira, e da equipe do Flamenguinho Santa Mônica, Ricardo Linger. Ricardo Linger.
Lingue, L-I-N-G-U-E, Lingue. Ok, muito obrigado. São aqui no estádio Moisés Lucarelli torcidas dos dois times. Então, só para identificar, né, quem nos acompanha pelo rádio, a torcida do Flamengo está do lado oposto às cabines de rádio, ali onde fica a torcida jovem da Ponte. Aqui nas Vitalícias, a torcida da 31 de março. Cruzamento na área, subiu lá atrás Guzmão para pegar, pega o goleiro do Flamenguinho Santa Mônica. E lá onde está posicionada a torcida do Flamengo, tem uma torcida organizada, é a torcida Flaconha. É, isso aí, torcida Flaconha. Por que será, hein, Batista? Ô Pedro, eu não consigo daqui ler, porque tá nas Vitalícias, do mesmo lado aqui da cabine de rádio. Qual é a torcida organizada? Depois desse ataque de Marinha, entrou na área, pé direito, bateu, vai embora. Pancada de perna direita de Maria. Ele veio levando como quem não queria nada, arrancou. Quando entrou na área, na diagonal e bateu, a bola subiu, saiu, tiro de meta para o Flamengo, Pedrão. Boa jogada do Di Maria, atacante rápido, muito habilidoso, conhecido aqui no futebol amador de Campinas. Teve a chance de abrir o placar na decisão, mas acabou mandando por cima do gol do Guzmão. 0-0 no Majestoso. Lê a faixa lá, ô Pedrão. Trinterror, torcida Trinterror. Trinterror, portanto, a torcida organizada da 31 de março. Mas a do Flamengo não é isso que vocês estão pensando, não. Já fui atrás, o Pedrão depois confirma. É que quem fundou a torcida foi o Flaco. Flaco, grande torcedor, morador ilustre lá do Santa Mônica. E vem o Flamengo, bola cruzada na área, Vitinho de cabeça, é gol! Gol! Vibra da pele até o osso, arrancada pela direita, a batida de perna direita, o levantamento de Acaon e o cruzamento na cabeça do Vitinho, chegou finalizando e mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez na marca de 19 minutos passados do primeiro tempo. Flamengo Santa Mônica abre o placar do jogo aqui no Majestoso. Vitinho, camisa 11. Ele, o autor do gol. Flamengo Santa Mônica, Novo Horizonte 1, 31 de março 0. E o detalhe do gol é seu Pedro Pessinato. O detalhe do gol é a grande assistência do lateral direito, Acauã. Colocou como se fosse com as mãos na cabeça do Vitinho. E aí o camisa 11 teve toda a calma do mundo para ajeitar o corpo e cabecear para o fundo das redes do goleiro mineiro, marcando o seu primeiro gol no campeonato municipal e abrindo o placar para o Flamenguinho do Santa Mônica. Batista. Flamengo Santa Mônica, portanto, faz 1-0 no Novo Horizonte, 31 de março, Novo Horizonte. E aí, Tigrão, placar merecido até aqui, estamos com 20 minutos. Merecido, sabe, porque o Mineiro, que é o goleiro do 31 de março, Novo Horizonte, ele já tinha operado uma grande defesa, o gramado pesado, a bola picou antes. Ele foi no tempo certinho, botou para escanteio. Sabe quem que chutou, não? O próprio Vitinho, que é o cara aí que é um dos dois atacantes, é 4-4-2 mesmo, os dois times espelhados. E o Vitinho tinha dado um chute de longe, quase que da intermediária, bateu muito bem na bola. Então a oportunidade mais aguda até agora tinha sido do Flamengo. E aí uma bola trabalhada lá pelo lado direito, veio o cruzamento, o Vitinho foi muito inteligente.
Ele levanta, a hora que ele dá um meio peixinho, né? Não é bem peixinho, ele se joga na bola. Bola a meia altura. Mas ele, antes de bater nela, ele olha a posição do goleiro. E ao olhar a posição do goleiro, ele percebe que o goleiro está saindo de encontro a ele. Ele joga no contrapé, lado esquerdo do goleiro, ela bate na bochecha da rede. Totalmente sem ação, o Mineiro, que é muito bom goleiro, já provou isso naquela defesa. Para mim, injusto, mas o jogo totalmente em aberto. 2 belos times, hein? Tocam a bola, partem para cima, futebol vertical, bola no chão. Tô gostando de ver. O jogo promete muito. Claro que é uma vantagem importante, mas não define absolutamente nada. E só uma correção, falei 19 minutos, na verdade o gol saiu a 11 minutos. 11 minutos, portanto, pela esquerda vem Eric, faz o cruzamento na entrada da área, chega lá atrás, tirando a 31 de março. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Lá veio o Flamengo, dominou, Vitinho, bateu, Palma Mineiro. Que defesa! Vitinho está barbarizando no jogo, entrou na área e mandou a paulada. Defendeu o Mineiro de maneira providencial e evita o segundo gol do Flamengo Santa Mônica, Pedro Piscinato. Mais uma boa chance do Flamenguinho, mais uma vez com o Vitinho, depois de um belo passe do Xavier, volante camisa número 5, e o Mineiro operando mais um milagre aqui no gramado do Majestoso. Vitinho está caído nesse momento, próximo à intermediária do campo da Ponte Preta. Conferindo o placar do jogo aqui no estádio Moisés Lucarelli, decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas. Flamengo Santa Mônica 1, 31 de março, Novo Horizonte 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista. Hoje dose dupla em rede nacional, Copa do Brasil, jogos da volta, semifinal. 18 horas, Ulisses Costa narra Corinthians e Cruzeiro, por enquanto 1-0 Corinthians. E às 20h30, Pedro Martelli narrando Fluminense e Vasco, por enquanto 2-1 pro Vasco. Então, eu estava falando da origem do nome da organizada lá do Flamenguinho. E aí teve a jogada do gol, o Batista retomou aqui para narrar o gol. Era um lance agudo e pegou inteirinho. Então, Flaconha, porque o Flaco que fundou. E a principal atividade dele era fabricação e venda de pamonha. Pamonha. Aí ficou Flaconha. Então não confundam as coisas. Essa a origem do nome sugestivo, do nome exótico da torcida uniformizada. Mas cada um, hein? Pô de velho, hein? Flaconha. Tá bom, vai. Vamos em frente. Seminovos com certificado de Pascoal, só nas 5 concessionárias. Trabalha pela esquerda, Eric. O time do Flamengo Santa Mônica fez 1-0. Lá atrás, Uberaba recua na entrada da área para Guzmão. Guzmão para Pedro. Recebe lá atrás de perna direita. Tenta adiantar lá pela ponta direita. Mandou direto para fora. É arremesso lateral para 31 de março, que sai jogando lá pela esquerda. Já faz a cobrança de arremesso lateral, Abner. A Ponte teve um jogador chamado Abner, que foi para o Atlético Paranaense. Jogador formado na base da Macaca. Claro, evidentemente que esse Abner não tem nada a ver com aquele Abner que jogou na Macaca e foi para o Atlético Paranaense. Dizem, né, que na época o Atlético Paranaense pagou a multa rescisória dele, que era de 10 milhões de reais. Macarrão delicioso como bola na rede é Todeschini. Tradição na sua mesa e paixão pelo futebol é Todeschini. Se tem sabor, tem Todeschini. Bola aberta pela esquerda, Vitinho. Penetra no campo de ataque, vem lá pelo lado canhoto para fazer o lançamento em cima da defesa do time da 31 de março.
Ferrari tenta lá atrás, perde a bola, recupera Xavier. Abriu lateralizando a jogada para Paulinho. Paulinho domina pela esquerda, pisa na bola, arruma, gira. Faz o lançamento por elevação. Bom lançamento lá pela esquerda. Eric não conseguiu chegar. Matheus chegou tirando para com Coelho. Drible da Vaca. Conseguiu levar em cima do Uberaba. Partiu pé direito, faz o cruzamento. E aí reclama o Di Maria porque ele queria o cruzamento na frente. E o cruzamento foi no costado do camisa número 11 aí do time da 31 de março. A K1 domina para o time do Flamengo. Santa Mônica lá pela direita no campo de retaguarda, 1-0. Time do Flamengo, Santa Mônica vai vencendo a partida. Muito obrigado para você que nos ouve pelo FM 85,7 e também você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e no portal Band Multi. E também no portal carlosbatista.com.br. Trabalha o jogo lá pela direita, acimando o time da 31 de março. Girando em cima da marcação, a bola para fora. Saiu em cobrança de arremesso lateral. Arremesso pertence ao time do Flamengo Santa Mônica, com a K1 que já se prepara para fazer a cobrança, não tem pressa. Seminovos com certificado de Pascoal, só nas 5 concessionárias. Vem para a bola pela direita para fazer a cobrança. O time do Flamengo Santa Mônica está vencendo o jogo 1-0. A K1 coloca a bola em movimento. Cruzamento, passa por toda a extensão. Michael tentou ligar o ataque, mas usou a força da perna. E ela sobra com Matheus. Soltando pela direita, Steilon. Faz o lançamento e erra, retoma, vem de novo. Trabalhando o Michael. Olha a recuada lá pela direita, Xavier já se apresenta, vem para fazer o passe, a bola aberta, Vitinho, trabalha o jogo no campo de ataque, marcação ferrenha, Perdigueira em cima dele, do lateral Matheus, é obrigado a recuar o Vitinho e inclusive é natural que isso ocorra, uma marcação mais acentuada, porque agora o destaque, até agora, o destaque do time é esse número 11, Vitinho do Flamengo Santa Mônica. Um terror, hein? Ele pegou 3 já. 2 o goleiro defendeu, 1 ele botou na rede e os caras já estão jurando ele. Quando eu falo jurando é o seguinte, já estão chegando junto, já estão dando uma beliscada. Claro que é normal isso dentro do futebol, não dá espaço. Estão tentando intimidar, porque o cara é liso, hein? O cara é liso, o cara é um quiabo, hein? Então, eu espero que não descambe para violência. Por enquanto tá tudo legal, tá tudo bem. E o 31 de março já percebeu que é um jogador muito rápido, com bom poder de finalização. E quem me impressiona também, pelo menos até agora, é o Xavier, hein? Pois o Pedrinho no intervalo aí pode dar uma investigada melhor, mas para mim é profissional. Ou é egresso recentemente do futebol profissional. O número 5, volante, aí volante barra meia. Volante, né? Cabeça erguida, toca, sai, recebe, marca, bem posicionado e mete bola de 40 metros. Número 5 do Flamengo, do Santa Mônica, Xavier. Depois você passa a ficha aí para nós, Pedrinho. Pode deixar, Tigrão. Ultimamente o futebol amador tem subido o nível cada vez mais, muitos ex-jogadores disputando. Ano passado, por exemplo, o Fabinho Pequeno Polegar disputou o campeonato municipal, defendeu a equipe do Meninos da Vila Rica, mas daqui a pouquinho eu trago sim a ficha do Xavier. Vai para a bola, 31 de março, para fazer a cobrança de escanteio pela direita, é no gol da linha do trem. Estamos com a metade do primeiro tempo, até aqui 1-0 para o Flamengo Santa Mônica. Steilon vai para a cobrança de escanteio, autorizado, meteu o pé direito, levantou na área, toque de cabeça, a bola voltou, vem para a bola, bateu, vai embora, para fora pela linha de fundo, bateu de perna direita, a bola passou à direita de Guzmão, saiu pela linha de fundo em tiro de meta, Coelho meteu o pé direito, errou, é tiro de meta, hein, Pedro Piscinato? Pé de Coelho quer dizer sorte, não é isso, Batista? Com certeza, bem. Não para o Coelho, né, que perdeu o pé. Mas bateu bem demais, bateu bem. O Guzmão, goleirão do Flamengo, só torceu.
ficou estático, esperando o grito da torcida. Ela passou lambendo o poste direito do Guzmão, que ficou como uma estátua, não tinha o que fazer. Ficou torcendo e a torcida dele deu certo. Coelho bateu muito bem, bateu cruzado com muito perigo. Tigrão, sim, você estava corretíssimo. Xavier já foi jogador profissional, sim, já defendeu o RT de Minas, o Amparo aqui do interior de São Paulo, outros times também do interior do Ceará. Já foi profissional, Xavier. Vitinho dominou, entrou na área, vem o Flamengo, bateu de perna direita, chega Lucas Silva, afasta e tira, e a bola sobra com o Flamengo Santa Mônica. Pensou em carro novo, pensou em sim concessionárias. Placar de 1-0, o time da 31 de março tem a posse de bola pela direita no campo de ataque. Mike passou, rolou, errou, Eric chegou, tirou, proteção do Uberaba, bola recuada, Coelho ficou com a bola, dominou dentro da área, encarou a marcação do Pedro, pé direito, fez o cruzamento, chega para tirar o Uberaba, voltou pé canhoto, bateu Ferrari no bate, rebate, a bola volta, vem na bicicleta, Steino quase fez um golaço, Guzmão, atento, ligado, defendeu, a bola volta, Matheus bate de perna direita, faz o cruzamento na área, Coelho, pé direito, bateu mal, e ele percebeu, ele se desespera, desaba no gramado, uma bola macia, boa para dar a chapa e meter na rede, mas errou a batida em Pedro Piscinato. Contou com a sorte, o Acauã, lateral direito, errou na hora de fazer o corte ali, a bola sobrou livre nos pés do Coelho, mas mais uma vez pegou muito mal, mandou por cima do gol e o Guzmão se prepara para repor a bola em jogo. O Pedrinho também tá de palhaçada, mano. A bola sobrou livre no pé de Coelho. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Já passamos dos 20 minutos, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Municipal de Futebol Amador, aqui majestoso, Flamengo Santa Mônica 1, 31 de março, Novo Horizonte 0, Edu Pinheiro. E o Flamengo ontem, Mundial de Clubes, Flamengo 2, Pirâmides do Egito 0, gols dos zagueiros Léo Pereira e do Danilo para variar, com assistência de Arrascaeta. Quarta, 2 da tarde, horário de Brasília, a grande final, Flamengo e PSG. E hoje, 18 horas, tem Corinthians e Cruzeiro, com a transmissão aqui na Rádio Bandeirantes. Copa do Brasil, primeiro jogo 1-0, Corinthians em Minas Gerais. E hoje na Neoquímica Arena tem o jogo, segundo jogo e o jogo decisivo, Corinthians jogando pelo empate. Hernandes domina para 31 de março, faz a inversão de jogo da direita para a esquerda. AK1 vem lá atrás, afasta, tira. Flamengo domina no campo de defesa. Flamengo Santa Mônica, que vence o jogo até aqui, placar de 1-0. Vitinho trabalha o jogo no círculo central, inverte, vem agora pela esquerda. Eric na frente, entregando para Paulinho. Paulinho domina, recebe, trabalha, toca curto, cadencia o jogo, o time do Flamengo Santa Mônica. Michael trabalha no campo de ataque para fazer o passe para Vitinho. Vitinho recua e outra vez a bola sobra lá atrás para Uberaba. Trabalha o jogo na perna direita, entregando para Pedro. Pedro no pé direito para fazer o passe lateral para AK1. Lateral tenta o cruzamento, mas o cruzamento não saiu legal. Ferrari domina para 31 de março, entregando na frente para Coelho. Coelho tenta girar, falta, o árbitro marca a falta no Coelho. É falta pela esquerda para 31 de março. Coelho tem pressa para fazer a cobrança, já faz o recuo. Hernandes para Lucas Silva no campo de defesa, rola a bola pela direita para Matheus.
Matheus no campo de ataque, se mete lá pela ponta, vem Di Maria, gira, escapa, sai da marcação do primeiro, também do segundo, rola atrás para Steilon. Steilon no campo de ataque, vem para Di Maria, na tabela, Di Maria bateu, tabelou com o Mike, o chute saiu fraco. E o Guzmão vai ficar com ela, Pedro Pecenato. Boa troca de passes, uma tabela muito boa entre o Di Maria e o Mike, mas ela ficou fácil para o Guzmão. Guzmão que busca o bicampeonato. No ano passado ele foi campeão com a equipe do Parque Brasília e dessa vez chega à final novamente, vestindo a camisa do Flamenguinho Santa Mônica. Se tem sabor, tem Todeskine, o macarrão que apoia o futebol amador de Campinas. E é tradição nas mesas brasileiras há mais de 140 anos. Na Rádio Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens. Bola lançada pela direita, trabalha o time da 31 de março com Matheus, faz o cruzamento na área, Mike girou, desequilibrado, desabou e o time do Flamengo Santa Mônica chega lá atrás tirando. Bola para a linha lateral, cobrança de arremesso para a 31 de março. Valdemir Gomes. Estamos aí na reta final do primeiro tempo. Amador, são 40 minutos e o time da 31 de março está perdendo o Flamengo 1-0. Quem está melhor do jogo? Tá equilibrado o jogo. O Flamengo estava melhor até quando fez o gol a 9 minutos. Aí puxou um pouquinho as linhas para trás, com a bola fica tocando, fica administrando, claro, fazendo o relógio correr, sem correr riscos, mas está correndo riscos. 31 de março subiu todo mundo e já tem caixa para merecer o empate. Já teve 3 grandes oportunidades e não botou para dentro. Claro que o expediente do Flamenguinho agora é o contra-ataque. Então tá vendo, ó? Toca, vem, puxa o pessoal para trás, deixa um lá na frente. Olha aí, valoriza a posse de bola, roda de um lado para o outro, tá administrando. Mas já perdeu, ó. E por que perdeu? Tava tocando na defesa. E aí o 31 de março sobe 5 jogadores para pegar a saída de bola. Então o volume nesse momento é melhor da equipe azul do 31 de março, Novo Horizonte. É muito técnico o time do Flamengo. Toca, tem qualidade de passe, mas a estratégia nesse momento é de atrair e tentar um contra-ataque. Até agora não funcionou e já poderia ter tomado um empate. O jogo é muito igual e um nível técnico superior àquele que era a minha expectativa. Paulinho domina, escapa da marcação, penetrou, falta nele. Vai tomar cartão amarelo. Ferrari é o primeiro cartão amarelo do jogo. Tá caído, tá se contorcendo em dores lá pela esquerda o jogador do Flamengo Santa Mônica, Pedro Piscinato. Ferrari acabou chegando atrasado, realmente acertando ali o Paulinho, camisa número 7 do Flamenguinho Santa Mônica. Nesse momento os jogadores da 31 de março conversam, reclamando ali com o assistente, com o árbitro Guto, melhor dizendo, por conta do cartão amarelo. Ferrari, camisa número 5, primeiro amarelado da final. Tá parado o jogo aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Já tem intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, transmitindo a decisão do Campeonato Municipal Amador de Campinas com imagens. Flamengo Santa Mônica vem para a cobrança. Lá pela esquerda no campo de ataque, momento de expectativa. Paulinho se prepara para a batida, são 3 homens na composição da barreira, um vai saindo agora e ficaremos apenas com 2 homens. Vamos ver quem é que vem para a batida. 2 são os candidatos. Vai tomando posição lá pela esquerda, Eric e também Paulinho. Eric e Paulinho, os 2 posicionados. Vamos ver quem é que vem. Ataca o Flamengo do Santa Mônica no gol dos portões, entrada. Partiu Eric, pé direito, bateu, dá um soco na bola, Mineiro. Tira a bola, passa por cima do gol.
vai embora pra fora pela linha de fundo em escanteio pro time do Flamengo Santa Mônica, Pedrão. De perna direita, o Eric, camisa meia dúzia, levou mais uma vez perigo ao gol do Mineiro, que espalmou para fora, e o Eric já se prepara também para a cobrança pelo lado esquerdo do ataque do Flamenguinho. Cobrança de escanteio pro time do Flamengo Santa Mônica. Eric vem para fazer o erguimento na área autorizada, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás de cabeça, tira, afasta Abner. A bola vai para a linha lateral, cobrança de arremesso pela direita pro time do Flamengo Santa Mônica, que vence o jogo. Gol de cabeça de Vitinho, 1-0. Arremesso a K1. Vem, faz a reposição, toca para Vitinho, Vitinho para K1. Meteu o pé direito, cruzou na área, subiu o zagueiro, tirou. Afasta lá atrás, de qualquer jeito, Steilon. A bola voltou, sobrou pela direita, o Beraba sentou a paulada, mas errou completamente, mandou torto e para fora em Pedro Piscinato. Pegou muito mal o zagueiro Uberaba, camisa número 4 da equipe do Flamenguinho Santa Mônica, e a equipe do 31 de março tem pressa. Mineiro vai fazer a reposição de bola. Seminovos com certificado de Pascoal, só na Sim Concessionárias. Já tem intervalo inteligente, comando de Edu Pinheiro, ou incomparável, aqui na Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macarrão é Todeskine, só tem sabor, tradição e apoio ao futebol amador de Campinas. Tem Todeskine, delicioso assim. A mira pela esquerda, Abner bate a bola rasteirinha pela meia, 1-0, 31 de março perdendo. Lançamento para Matheus, dominou, cruzou para trás, ninguém da 31 de março. A bola sobra lá dentro da grande área, chega tirando o time do Flamengo. Vitinho domina pela esquerda, perdeu a bola para Ferrari, Ferrari limpou, carregou, Vitinho retomou, girou em cima do próprio eixo, caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou, o Carlos Augusto Guto. Então domina Abner, virando lá pela esquerda, placar de 1-0, tá vencendo o jogo o Flamengo Santa Mônica. Ferrari trabalha pela meia direita, entregando para Mike, carrega em cima da marcação, empurra o jogo lá pelo lado esquerdo, vem para Abner, domina, vai cruzar, levantou para dentro da área, subiu o Beraba, tiro de cabeça, reboteada, a bola sobrou com Ferrari, Ferrari domina no corredor central para Abner, abrindo lá pela ponta canhota, o time da 31 de março vai rondando. Mike não conseguiu dominar e ainda armou um contra-ataque gigante para o Flamengo Santa Mônica. Fernandinho escapa lá pela esquerda, trabalha em cima da marcação, rola atrás, vem para Xavier, domina pela meia canhota, carrega com o lado interno do pé direito e com o lado externo, rola atrás, vem para Maicon, tocou na lateral. O time do Flamengo Santa Mônica agora dá uma gelada na bola e recua tudo para o campo de defesa. 1-0, tá vencendo o jogo o Flamengo Santa Mônica. Bola com o Eric, tenta o passe na frente para Paulinho em cima da marcação, a bola vai para a linha lateral, cobrança de arremesso pela esquerda. Vem para a bola para fazer a cobrança, está autorizado o Eric, lateral esquerdo. Agora há pouco ele bateu uma falta com o pé direito. A gente observa o pé de preferência em bolas paradas, quando não se conhece o jogador. Na bola parada, falta, tiro de meta, pênalti, escanteio, normalmente o ambidestro ele bate com o pé de preferência. Então, embora seja lateral esquerdo, o Eric cobrou com o pé direito, então ele é destro e não canhoto, mas joga na esquerda. Domina, vem Eric, pé direito, cruzou na área, passa por toda a extensão. Olha aí, de novo, ele faz o levantamento de pé direito. Tem muitos exemplos, né, no futebol brasileiro de laterais esquerdos canhotos, né? Zeca, revelado lá no Santos, Marinho Chagas, Júnior Capacete, Nilton Santos, todos laterais esquerdos, porém destros, e cada um melhor que o outro, né? Veja o que jogou o tal do Nilton Santos, veja o que jogou Marinho Chagas, o que jogou Leovegildo Júnior. Impressionante, e realmente ele bate com a direita.
Olha o Mike perigo. lançou na área, vem pra Coelho, caiu, reclamou de um pênalti. O árbitro não marcou, o Stalon também desabou lá dentro da área. E aí, Tigrão, pra você foi pênalti ou não? Nada, o juiz estava extremamente bem posicionado, como manda o manual do bom árbitro. Estava a metros de frente para o lance. Aliás, está dando uma aula de arbitragem, pelo menos até agora, tomara que continue assim. Repete o nome dele aí para nós, Pedrinho. Guto, árbitro muito conhecido aqui no Amador de Campinas. Inclusive, sempre que tem decisões, jogos grandes, é sempre o Guto, o titular para apitar o futebol amador. Apita muito, acompanha de perto, deu um cartão só, poderia ter dado pelo menos mais um, mas tá indo na resenha, tá se impondo, tá dominando o clima do jogo. Realmente muito bem até agora. E nos dois lances de reclamação de penalidade, uma para o Flamengo e essa agora para o 31 de março, não houve nada. Agora, por que ele consegue ter essa convicção e se impõe diante dos atletas? Primeiro, pela postura dele. Não tem muita conversinha com ele, não. E segundo, que ele acompanha em cima. Ele fala, não, tô aqui, pô, não foi nada, levanta aí, vamos jogar. Então, tô gostando, hein? Muito bom nível a arbitragem. 1 minuto, 1 de acréscimo nesse primeiro tempo. Vamos até 41. E a plaquinha que tinha sumido voltou aí, devolveram ela, Batista. Apareceu, tá aqui, Tigrão, tá aqui. Vai terminar o primeiro tempo já e vai começar o intervalo inteligente aqui na Rádio Bandeirantes com o incomparável Edu Pinheiro. Matheus domina, solta o jogo, vem pela meia, Mike. Trabalha o time da 31 de março, tá perdendo o jogo por 1-0. Na enfiada de bola lá na frente, o Beraba chega tirando, olha o contra-ataque do Flamengo, Santa Mônica. Lançamento em cima da defesa, volta Fernandinho. Domina bem pela meia esquerda, faz por elevação, lançamento na entrada da área para Daniel, o árbitro. Subiu o pano. Já atendeu a solicitação do Bandeira, que apontou o impedimento do Daniel. Você viu a matada que deu o tal de Vitinho? Não? Ele matou de chaleira, cara. A bola tá um tijolo. Tudo, tem muita água no campo, apesar de que ela tá rolando, mas tem poça assim, tem lugar que o jogador pisa, sobe água. Ela veio, ele já olhando para onde ia sair, matou na Joanete. Sensacional. Apita o árbitro Carlos Augusto Guto e termina o primeiro tempo. Placar de 1-0, Flamengo Santa Mônica tá vencendo o jogo aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é um sabor autêntico do macarrão Todeskine na mesa. Todeskine apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeskine é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeskine é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeskine tem uma seleção inteira de produtos que fortalece ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "O macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Se tem sabor, tem Todeskine delicioso assim. Começa o intervalo inteligente. Alô, Edu Pinheiro. Batistão, rapidinho. Pepe. Oi, Pepe. Edu, deixa eu te cortar rapidinho. Estou aqui com o Vitinho, autor do gol da equipe do Flamenguinho Santa Mônica. Vitinho, fala pra gente, o seu primeiro gol no campeonato e justamente na final vai dando essa vantagem pro Flamenguinho. Qual a importância desse gol pra você e também para a equipe? Primeiramente, bom dia aí. Agradecer vocês pelo trabalho que vem fazendo aí na região. E, cara, o jogo tá bem equilibrado. Fizemos um gol bem cedo e equilibramos a partida depois disso. E meu gol foi... Deus vem me iluminando aí durante o ano.
E graças a Deus hoje na final pude fazer um gol, sair com o placar na frente aí. E aí é só agradecer a Deus. E como que volta para o segundo tempo? Vai manter a mesma pegada? Vai mais para cima? Vai dar uma recuada? Como que vai ser o segundo tempo? Segundo tempo, vamos ver o que o professor tem aí. Primeiro tempo ele propôs um plano de jogo, deu certo. E agora vamos ver o que ele tem aí pro segundo tempo para, se Deus quiser, nós sair com o título. Tá certo. Vitinho, autor do gol do Flamenguinho Santa Mônica, vai dando a vantagem nesta grande final do Campeonato Amador. Edu Pinheiro. Essa mochila sua, o que é, Pedrão, que você carrega aí? Tá ao vivo, cara. Tem meus equipamentos, tem fone reserva, tem meus papéis, meus cadernos, tá tudo aqui na bolsa. Tem capa de também. chuva. Tem lanche. Pode trazer alguma coisa aqui, que aqui até agora só comemos mosquito até agora. Mosquito e pernilongo. Então sobe aí, traz um pedaço pra nós aqui que a sucuri já deu sinal. Esse é o Tigrão, bom dia, grande Tigrão. Ô Pedrão, tem mais alguém que você quer conversar aí, Pedrão? Tô vendo você na beira do gramado, o pessoal não foi pro vestiário então, é? Não foi não, é bacana isso daí. Os caras ficam sentindo o clima do jogo, não é, Pedrinho? Sim. E aí dá pra conversar com o treineiro aí, tem impressão, né, Edu? Sabe por quê, né, Edu? No cacuete, né? Você já entendeu, né, Edu? Sim, bom dia pra você, Tigrão. Edu, bom dia. Você tá me vendo aí no vídeo ou não? Não, eu tô aqui. Vou ficar em pé aqui agora, eu e Batistão. Não, Deixa eu ver ali no agora monitor. sim. Olha lá, já agora aqui, sim. ó. Que dupla, Já hein? estamos aqui, ó. Eu só queria cumprimentar, Tigrão, a nossa equipe técnica, um trabalho maravilhoso, com direito a replay, hein? Rasgado e remendado é a dupla. Rasgado e remendado. O Gil Kleber, o Lucas Pessoa, o Elton Grimaldi, Gilberto Sufi, Edson Freitas, Leandro Lopes, me desculpe se faltou mais alguém, hein? Sensacional trabalho. Gente, estamos no YouTube, ao vivo, com Flamengo do Santa Mônica e 31 de março. Ô, Edu. Oi, Batistão, sim. Agradecer também aqui, né, o Zé Ricardo, que está comandando a rapaziada. Ô, Zé. Ele que está gerando essa transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com os cinegrafistas Pedro Sardelli e o Márcio Marrom. Me desculpa, essa rapaziada, parabéns pelo trabalho. Parabéns à equipe toda, Zé Ricardo dando aquela coordenada geral aqui. Ele tá aqui como diretor de corte. Imagina você, né? O cara que não sabe o que é televisão, pensa que diretor de corte é açougueiro. Não é. É o cara que manda pro ar, que corta, que volta. Tá dirigindo a transmissão inteira. E o Pedrinho Sardelli parece que fez implante também. Parece que tá com um topete ali, mais ou menos igual daquele lá de Hortolândia. Pena que a gente tá ficando velho, hein, Tigrão? Pena que tá... Agora que a tecnologia tá sensacional e a gente tá dando a volta olímpica. Gente, tá 1-0 pro Flamengo. Eu não. Oi? Eu só dou a volta olímpica em 2052. Se Deus quiser. Tigrão, o Flamengo... Deus quiser. Ô Batista, hoje é no improviso e tal. Se você tiver algum testemunhal, você pode me dar um alô, por gentileza. O Flamengo tem o uniforme tradicional. O 31 de março seria azul, né? É um azulão São Caetano, São Bento, Água Santa. Azul. É azul. Tá, agora Azulão. Ele sabe quem que ele lembra ou não? Quem? O Chelsea. É que o adversário de quarta-feira do Flamengo é o PSG. Tigrão, Edu? Mas só um minuto. Ô, Tigrão, é que tem entrevistado lá. Oi, Pepe. Estou aqui com o Danilo Ferreira, ele que é o técnico da 31 de março e, curiosamente, no início desse ano, no primeiro campeonato organizado pela Liga Campineira, ele estava comandando a equipe do Dixit, foi campeão aqui no Majestoso e agora retorna também na Série Ouro do Campeonato Municipal com a equipe do 31 de março. O que você tem a dizer sobre esse primeiro tempo? O que você acha que faltou para a equipe da 31 de março para conseguir, pelo menos, sair com empate ou até com uma vitória nessa primeira etapa? Faltou o gol, o mais simples do que a gente tinha que ter feito o gol, né? Infelizmente a gente teve umas 3 chances claras de gol e não soubemos fazer o gol. O adversário teve uma bola e o restante foi bola aérea, uma bola e fez o gol. Então a gente tem que focar, minimizar esses erros e empurrar a bola para a rede. Falta o gol. Está confiante no segundo tempo? Dá para buscar esse empate, quem sabe até uma virada?
Estamos confiantes sim, vamos buscar isso, né? Vai ser difícil, mas o nosso objetivo é esse daí. Tentar fazer o primeiro, depois fazer o segundo e sair com a vitória, esse é o objetivo. Tá aí, Tigrão, Edu, Danilo Ferreira, técnico da equipe da 31 de março, bem agitado aqui na beira do campo, conversa muito com seus jogadores, enquanto outros reservas fazem um trabalho com bola ali no gramado do Majestoso. Muito bem, Majestoso, final do Campeonato Amador de Campinas. Vamos aqui, ô Tigrão Batista, vamos aqui rever aqui o gol. O gol marcado pelo Vitinho. Vitinho fazendo o gol de entrada do Majestoso. Você no YouTube, você na Rádio Bandeirantes e FM 85,5, curtindo aí a imagem. Ah lá, vamos pro gol? O nosso Lucas Pessoa colocando, ah lá. E vem o Flamengo, bola cruzada na área, Vitinho de cabeça, é gol! Gol! Vibra da pele até o osso, arrancada pela direita, a batida de perna direita, o levantamento de Acaon e o cruzamento na cabeça do Vitinho, chegou finalizando e mandou a bola no fundo do gol, ela bateu lá dentro e fez na marca de 19 minutos passados do primeiro tempo. Flamengo Santa Mônica abre o placar do jogo aqui no Majestoso. Vitinho, camisa 11. Ele, o autor do gol. Flamengo Santa Mônica, Novo Horizonte 1, 31 de março 0. Muito bem, tá aí, Tigrão, tá aí o gol. E agora, Tigrão, suas considerações aí, um resumão do primeiro tempo, Tigrão. Bom, é um jogo muito equilibrado, um jogo de um nível técnico. Tudo bem que é uma final, mas por se tratar de um campeonato amador, nível técnico muito alto. Jogadores de qualidade, esse Vitinho, impressionante. Impressionante, ele teve 3 arremates. 2 com o pé, o goleiro pegou, e o de cabeça ele botou no contrapé. Xavier no meio campo, o time do 31 de março chega também e chega em bloco, usa mais o lado direito do que o lado esquerdo. É um time bom. Então são 2 times de um nível muito alto, a gente sabe que tem remuneração, fica cheio aí de ex-jogadores, de jogadores ainda que estão no profissionalismo, então sobe demais o sarrafo. E nós estamos vendo aqui um jogaço. E vou dizer para você que eu concordo com o Danilo Silva, o treinador da equipe do 31 de março, Novo Horizonte, quando ele disse, faltou botar para dentro. Porque na mesma proporção em que o Flamengo criou oportunidades, o 31 de março também criou. Aí foi questão de perícia, do time, da frieza. Por isso que eu falava no pré-jogo que a parte mental, a cabeça, a parte emocional, poderia definir o campeão. Então veja a frieza que teve o Vitinho numa das chances. Olhou onde o goleiro estava, cabeceou para fazer o gol. Projetou-se contra a bola, deu um mergulho e tirou, jogou no contrapé. Já o 31 de março concatenou bem, chegou na cara, mas perdeu. Cara a cara, 2 para fora e 2 o goleiro pegou. Então jogaço. Jogo muito bom, acredito num segundo tempo extremamente disputado e com muitas emoções. E tem um detalhe, já é praticamente verão no Brasil, né? Praticamente verão. Mas a temperatura aqui, por ter chovido muito, tá abafado, mas não tá aquele sol de meio-dia aqui como se tivesse o tempo limpo, aqui 40 graus no gramado. Não, tá uma temperatura amena. Então a gente percebe que o desgaste físico dos jogadores é menor. É menor. Em função disso,
Teve muita movimentação e os dois times tocam a bola, saem. O esquema tático de um e de outro é bem espelhado, 4-4-2. Flamengo fez o gol, puxou um pouquinho para trás. 31 de março foi para cima. O Flamengo queria isso para pegar no contra-ataque, não conseguiu. E eu até acho que pela objetividade do momento em que o gol foi feito, né? Tô olhando lá porque para ver se está começando a bagaça. Que aqui eu tô falando para a câmera e tô sem o retorno de vídeo nesse momento. Então eu acredito que foi justo. Por quê? Porque num jogo tão igual, por que um tá ganhando e o outro tá perdendo? Porque o que tá ganhando teve maior qualidade na finalização, no acabamento da jogada. Esse cara foi o Vitinho. Muito técnico esse jogador, muito técnico. Se movimenta nas 3 posições do ataque, vem buscar. É um tormento aí pro pessoal lá da 31 de março. Agora não tem nada definido não. Segundo tempo reserva emoções e eu espero que com a mesma qualidade técnica que nós vimos no primeiro tempo. Edu. Ô Batista, você falou do Santa Mônica, né? Santa Mônica onde fica o IGA. Você falou, não, lá tem lá o Aeroclube e tal. Santa Mônica tá o amigo IGA. O Pedro Piscinato. Sim. Chegou? Oi. Vai começar, Pedrão? As duas equipes já estão no gramado, 2 alterações na equipe do 31 de março. Saindo o zagueiro Lucas Silva com a camisa 26 para entrar o Jorge com a camisa número 4 e saiu também o Matheus, lateral direito com a 2, para a entrada do Moradei 16. O Flamenguinho mantém o mesmo time. Tá. Por gentileza, só repita, Pedro, devagarzinho aí, a alteração na 31 de março, são 2, né? Vamos lá. Isso, saindo Lucas Silva com a camisa número 26 para a entrada do Jorge com a 4, primeira alteração. Segunda alteração, saindo Matheus, número 2, para a entrada do Moradei 16. Moradei no lugar do Matheus. Moradei no lugar do Matheus. E o Salve Jorge no lugar do Lucas Silva. Zagueiro. Isso mesmo, Jorge com a 4 no lugar do Lucas Silva 26. Pô, mas tá perdendo o jogo, pô. Tá tirando o lateral e tá tirando o zagueiro. Depois o Tigrão vai comentar, tá? Amigo Batista, existe um delay. Eu já vou devolver pra você pra não perder aí o início do segundo tempo. Uma ótima transmissão, 40 minutos, se não 45. E se der empate em Batistão. Edu Pinheiro, o incomparável, comandou o intervalo inteligente diferente do rádio brasileiro, aqui na Rádio Bandeirantes. Nas 5 concessionárias, cada seminovo passa por uma avaliação rigorosa para garantir qualidade e segurança. São seminovos selecionados, revisados e prontos para rodar com certificação de Pascoal, garantindo procedência e cuidado técnico. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo do jogo. Olha a cruzada na área, chega lá atrás, afasta Guzmão e ele depois chega em definitivo e os dois ficam caídos. 2 jogadores do Flamengo, Santa Mônica, o goleiro e o zagueiro Pedro Piscinato. Uma saída esquisita ali do goleiro Guzmão, acabou se esbarrando ali com o Acauã, capitão e lateral direito da equipe do Flamenguinho. Os dois estão caídos no gramado do Majestoso e o massagista da equipe do Flamenguinho Santa Mônica já está indo realizar o atendimento médico. Quer um seminovo de verdade com garantia e credibilidade? Vem para 5 concessionárias. Aqui qualidade não é promessa, é padrão. Tá caído, portanto o goleiro já se levantou. E neste momento vai se levantando. Também o zagueiro, tá tudo certo, tá tudo ok. Com os 2 jogadores do Flamengo Santa Mônica.
Vamos lá, então, você já disse sobre as alterações do intervalo que teve o comando do Pinheiro. Agora, dentro da transmissão, alterações no time da 31 de março, Pedro Piscinato. Duas alterações na equipe da 31 de março, saindo o zagueiro Lucas Silva com a camisa número 26 para a entrada de outro zagueiro, o Jorge, com a camisa número 4. E a outra alteração, saindo o lateral direito Matheus com a camisa número 2 para a entrada de Moradei com a 16. Repeteco das duas alterações, saindo Lucas Silva 26 para a entrada do Jorge com a 4 e saiu o Matheus com a número 2 para a entrada do Moradei 16. Time do Flamengo Santa Mônica não mudou, né, Pedrão? Não mudou. Técnico da equipe do Flamenguinho mantém a mesma equipe que vai vencendo até esse momento a final do Campeonato Amador. JP toca na bola, fazendo ela rolar, vai lá para o campo de ataque, Moradei. Para recuada para JP, no recuo vem Ferrari. Domina dentro do círculo central, tocando lá pela direita, trabalha o time da 31 de março. Daqui a pouco o Tigrão vai falar porque há uma alteração, inclusive de posicionamento, né? No time da 31 de março. Olha aí, o Moradei está do lado, aliás, este é o Abner. Moradei entrou, portanto, do lado direito no lugar do Matheus. JP domina, meteu o pé direito, levantou, bola cruzada na área. Em cima da marcação chega Maicon, afasta, tira na entrada da área. Retoma o time da 31 de março, Mike. Ele tabela com o Moradei, a bola voltou para Mike. Não, o Moradei está aqui por dentro, né, o Tigrão? Tem um novo lateral direito. E o Moradei 16, que entrou no lugar do lateral Matheus, está jogando por dentro. Aquele cruzamento que aconteceu, que o goleiro saiu meio em falso ali, quase tomou o gol, depois se recuperou. O goleiro que eu estou dizendo é o Guzmão. Foi o Moradei, ele estava na direita. Ele vem às vezes por dentro, mas nesse momento, por exemplo, quando o Ferrari pegou a bola aqui por dentro, ele levantou a cabeça para tentar abrir lá do lado direito, que é o lado das Gerais. Nesse segundo tempo, a equipe da 31 de março está atacando para o gol dos portões principais aqui do estádio Moisés Lucarelli. Ele olhou e não tinha ninguém. Então estava por dentro circunstancialmente. Mas não entrou tinha na ninguém lateral. no setor dele, ele é o lateral. Tigrão, Batista, na verdade o Moradei entrou no meio e o técnico Danilo Ferreira mandou o Steylon para a lateral direita. Acabei de confirmar com ele aqui. E vem pra bola, Moradei. Bateu de perna esquerda, mandou torto por cima. Pra fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Flamengo Santa Mônica. Placar de 1-0, Flamengo Santa Mônica vai vencendo o jogo. Placar de 1-0, gol de Vitinho de cabeça a 11 minutos do primeiro tempo. Neste momento, a fumaça azul. O time dos 31 de março é azul. Até no intervalo o Tigrão falava, né? Parece o Chelsea. Parece. Azul, e parece também o PSG, que também é azul, né? É uma prévia da final de quarta-feira. Flamengo, rubro-negro, 31 de março, azul. Mais ou menos uma prévia aqui, uma preliminar da final do Mundial Intercontinental no Catar, em Doha, na quarta-feira, a partir das 14 horas. Flamengo se qualificou, ganhou 2 jogos e vai para finalíssima, né, de um jogo só contra o PSG. E essa fumaça, a hora que chega aqui, hein, Batista? É o seguinte. Não sei se o Giba tá na escuta, precisa trazer água para nós aqui, viu, Giba? Eu sei que não é função sua, mas traz uma aguinha aqui que o Batista costuma desmaiar com isso aí, hein? Se tem sabor, tem Todeskine, um macarrão que apoia o futebol amador de Campinas e é tradição nas mesas brasileiras há mais de 140 anos. Bola para fora, pela linha de fundo, saiu em escanteio para o time da 31 de março, Pedro Piscinato. O Maicon ali, camisa número 8 da equipe do Flamenguinho, conseguiu fazer o corte e vem bola na área do Flamengo.
Cobrança de escanteio para o time da 31 de março. Cruzamento no primeiro pau. Chega lá atrás, tirando. Escanteio, arremesso pela esquerda. Vem para a bola para fazer a reposição. Abner, lateral esquerdo da 31 de março. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas. Depois desse ataque, arranca Steilon, vai para a linha de fundo. Não conseguiu cobrar. Não conseguiu cruzar. Chega tirando, afasta a retaguarda do Flamengo. Escanteio. Escanteio para 31 de março bater. Corte do providencial do lateral Eric e escanteio dessa vez pelo lado direito. A torcida da Trinterror ali acendeu as fumaças azuis e a torcida Flaconha responde acendendo sinalizadores nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Cobrança de escanteio para 31 de março, levantamento na área, chega lá atrás para tirar a K1, reboteando, a bola caiu pela esquerda, no campo de ataque o time da 31 de março domina, tenta girar em cima da marcação, JP foi derrubado. Derrubado, o árbitro não marcou a falta, marcou arremesso lateral que o Ferrari vai cobrar. E eu sigo com o giro do placar, aqui majestoso. Agora com 8 minutos passados, primeiro tempo, Flamengo Santa Mônica 1, 31 de março, Novo Horizonte 0, Edu Pinheiro. Olha, um convite para você aqui em Rede Nacional, Bandeirantes, em Corinthians e Cruzeiro com Ulisses Costa às 18 horas e na sequência Fluminense Vasco com Pedro Martelli. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cobertura completa na segunda-feira, amanhã, no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 1 da tarde, da decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas. Aqui em FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no portal Band Multi e também no portal carlosbatista.com.br. Seminovos com certificado de Pascoal, só na Sim concessionárias. Lá atrás a 31 de março com Abner, vem dominando, entregando para Ferrari, Ferrari rola rasteirinho para Mike, já passou lá pela direita Steilon, pedindo, a bola veio por dentro, lançamento de Ferrari, abriu no fundo do campo, domina Moradei, recolhe, para na frente da marcação, rola atrás pelo lado direito, Mike faz o cruzamento na área, em cima da marcação, chega lá atrás tirando com defeito, a bola sobrou com JP, dominou, tentou a tabela por dentro com Di Maria, mas está muito fechado lá atrás o time do Flamengo Santa Mônica, tem uma malha de marcação quase que intransponível e parte para o contra-ataque, domina pela direita, trabalha Vitinho que foi o craque do primeiro tempo, o cara do jogo, lançamento, bola aberta na ponta, não conseguiu dominar o Fernandinho, chega lá atrás dominando o Jorge, recua para o goleiro Mineiro que fez boas defesas no primeiro tempo, bola para fora, para a linha lateral, mas o Mineiro não conseguiu pegar a cabeçada do Vitinho marcou a 11 do primeiro tempo, placar de 1-0, marcou de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para estufar a rede uma única vez neste jogo. Domina Xavier, ele tenta a passagem em cima do JP, a bola bateu, ricocheteou no jogador do Flamengo, é arremesso para a equipe do 31 de março. Macarrão delicioso, como bola na rede é Todeskine. Tradição na sua mesa e paixão pelo futebol é Todeskine. Se tem sabor, tem Todeskine.
Batistão. Oi, Pedro Piscinato. 2 alterações na equipe do Flamenguinho Santa Mônica. Saindo o Paulinho com a camisa número 7, muito bravo, reclamando aqui com a comissão técnica, mas ele deu lugar ao Iago, 14, um volante por outro, e nesse momento saindo o Fernandinho com a camisa número 10 para a entrada do 28, Jordan, atacante por atacante, meia por meia. Repetindo então, saindo o Paulinho, camisa número 7 para a entrada do Iago, 14, e agora saindo o camisa número 10, Fernandinho, para a entrada do 28, Jordan, e vem mudança tripla na equipe da 31 de março, daqui a pouco eu confirmo. 2 alterações, portanto, no time do Flamengo Santa Mônica, aos 12 minutos. Vai mudar já também a 31 de março. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos e meio, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas, aqui no lendário Estádio Majestoso. Flamengo Santa Mônica 1, 31 de março, 0 Edu Pinheiro. Início de janeiro, daqui 15 dias, começa a Copa São Paulo. A Ponte vai ficar em Patrocínio Paulista, o Guarani Assis. E na segunda rodada no grupo da Ponte tem um jogo exótico. Dia 5, uma segunda-feira, 1 da tarde, Ponte e meia-noite. Arremesso lateral para o time da 31 de março. Carlos Augusto Guto é o árbitro, Luiz Carlos Gouveia é o assistente 1 e Eli Pedrosa, o assistente número 2. Assistente 1 que corre aqui na frente das cabines de rádio e o assistente 2 do lado oposto, lá na frente das populares. Os antigos narradores chamavam assim, né? As arquibancadas eram chamadas de populares. Batistão. Pedro Piscinato. As alterações da equipe da 31 de março. Saiu o Coelho com a camisa número 22 para a entrada do Kelvin 18. Coelho 22 para o Kelvin 18. Saiu o Ferrari com a camisa número 5 para a entrada do 21. O Quinho 21, Quinho, e saiu também o Di Maria com a 11 para a entrada do camisa 10, Adrianinho. Então vamos lá, Coelho saiu com a 22 para a entrada do Kelvin 18, o Ferrari com a 5 saiu para a entrada do Quinho com a 21 e o Di Maria com a 11 saiu para a entrada do Adrianinho com a 10. 3 alterações no time da 31 de março. É aquilo que você falou no intervalo para o Edu Pinheiro, né, Tigrão? Calor muito forte em Campinas e aí tem que oxigenar. Os treinadores fizeram também esta leitura. E logo no começo do segundo tempo estamos com 14, quase 15 já alterações dos dois times. A 31 de março já executou as 5, né? Não sei se o limite é 5 como no profissional, mas já fez 5. E é o seguinte, não tá sol, mas esquentou demais e aquele calor abafado, né, que desgasta. Calor ao estilo Belém, assim, Manaus, aquele calor úmido, esse daí desgasta uma barbaridade. Fica muito, muito forte a perda aí de energia dos jogadores. E eu tenho que dizer para você, para os amigos da Bandeirantes, que o jogo, nós já temos aqui 15 do segundo tempo, quase metade do segundo tempo não aconteceu nada. O jogo caiu, agora o jogo está a caráter para o Flamengo, que valoriza, que toca, que toda vez que tem a bola faz com que ela gele. E olha aí, tomou uma bola importante no ataque agora. Se manda lá pela esquerda, vem Jordan, entrou na área, rolou na entrada da área pro Vitinho, chega preciso lá atrás para tirar. Afasta Quinho. A bola caiu pela direita, vem no contra-ataque o time da 31 de março. Queria uma falta, o árbitro paralisa e marca falta lá pela direita em cima do Moradei. Concluindo, Tigrão.
Então, esse jogo mais moroso, mais lento, mais cadenciado é bom para quem está na frente. Só que com mais 5, máximo 10 minutos aí, o 31 de março, Novo Horizonte tem que ir para dentro. Porque senão acaba o jogo em 1-0 e o título fica com o Flamengo. Olha lá. Moradeio, cruzamento na área em cima da defesa do Flamengo. Santa Mônica, Iago chega lá atrás, tira, vai para a linha lateral e arremesso para 31 de março. Então o jogo lento, esse jogo de poucas emoções é bom para quem já construiu uma vantagem, mesmo que mínima, né? Agora é o momento, não sei se vai ter energia, pulmão para isso, da equipe azul do 31 de março ir para dentro, empurrar o Santa Mônica para trás e tentar empreender aí um sufoco. O Flamengo, Santa Mônica, só contra-ataque, isola praticamente um jogador só à frente, que é o Daniel. Ele tá lutando contra sempre três da marcação. O Vitinho, que foi destaque no primeiro tempo, também está recompondo muito. Você vê, essa última bola tinha tudo para sair o contra-ataque. Foi para o Daniel, o Vitinho chegou atrasado. O Daniel foi dominar e foi desarmado. Então o expediente do Flamenguinho é só o contra-ataque. Mas ele está na dele, está valorizando, está tocando, está gelando a bola e vai mantendo a vantagem. Placar de 1-0, o time do Flamengo vai vencendo o jogo no estádio Moisés Lucarelli. A decisão do Campeonato Municipal de Futebol Amador, aqui na Rádio Bandeirantes, na tela do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Macarrão delicioso como bola na rede é Todeschini. Tradição na sua mesa e paixão pelo futebol é Todeschini. Se tem sabor, tem Todeschini. Bola para fora, cobrança de arremesso lateral. Marcou a falta. Deu a falta no Daniel, que fez o pivô, fez o giro e acabou sendo tocado. Bem marcada a falta. Eu sinto os times bastante desgastados. Apesar das alterações, 2 no Flamengo e 5 no 31 de março, não oxigenou não. Os caras estão sentindo, o campo é maior, bem maior do que a média de padrão do Campeonato Amador. E a essa altura aqui, vou falar para você um negócio, metade praticamente do primeiro tempo, 19 minutos. Vamos ver, é um sprint final aí, como agora do 31 de março. Abner fez o lançamento em cima da área, a bola tocou em cima da marcação, voltou Moradei, abriu lá pela direita, placar de 1-0, 31 de março, vai rondando a área, buscando o empate, Moradei, girou em cima da marcação e tocou lá pela ponta direita, vem pra bola, carregou, vai pra cima, o árbitro parou, marcou falta. Marcou a falta em cima do Steilon, a falta para 31 de março bater Pedro Piscinato. Na verdade foi o assistente número 2, Luiz Carlos Gouveia, ele que levantou o seu instrumento de trabalho, marcando a falta ali do Jordan, camisa número 28, no jogador da 31 de março. Bola muito perigosa pelo lado direito. E só respondendo à pergunta do Tigrão sobre o número de substituições, aqui no Campeonato Amador, os treinadores de suas equipes podem fazer até 7 substituições, utilizando 3 paradas. Pensou em carro novo, pensou em Sim concessionárias. Bola parada, o time da 31 de março ataca contra o gol dos portões monumentais do estádio Moisés Lucarelli. Vem pra bola para batida no levantamento na área, lá pela ponta direita, Moradei. Vai fazer o lançamento, o time da 31 de março coloca 4, 5, 6, 7 na área. Moradei, cruzamento em cima da marcação. Contra-ataque armado para o time do Flamengo. Santa Mônica na marca de 20 minutos passados. Não conseguiu concluir. Marcação lá pela direita, já chegou no recuo. E sai jogando lá atrás o time da 31 de março. Trabalha o jogo pela esquerda. Recolhe, domina JP. JP solta o jogo lá para dentro do círculo central.
Vem pra bola dominando, girando o Mike para fazer o passe para Moradei. Moradei na tabela, na frente, volta. Ele domina, rola, vem atrás para Mike lá dentro do círculo central. Meteu o pé direito para fazer o passe na velocidade, mas a marcação estava firme lá atrás do time do Flamengo Santa Mônica. Tenta o contra-ataque. Vem Daniel, pressionou a marcação, a bola foi recuada por Jorge para o goleiro Mineiro. Sai jogando lá pela direita no campo de defesa, placar de 1-0, tá perdendo o jogo. O time da 31 de março, num lançamento completamente equivocado lá pro campo de ataque. Já toca na bola, faz o lançamento, AK1 invertendo da direita para a esquerda, a bola comprida. Vem a marcação, a bola para fora. Para a linha lateral, queria o arremesso Flamengo, o arremesso é da 31 de março. Vai cobrar lá pela direita. Já sai jogando o time da 31 de março. Estamos com 22. Estamos ultrapassando a metade do segundo tempo. Domina lá na frente, vem Kelvin. Dominou, rolou para Abner, bateu cruzado na área, tira. Afasta de qualquer jeito o Beraba. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para 31 de março, Pedro Piscinato. Corte providencial da defesa do Flamenguinho. Escanteio, 2 jogadores ali na bola da 31 de março. Escanteio pelo lado esquerdo. O árbitro Guto conversa ali com os jogadores, autoriza a cobrança. Batista. Cobrança de escanteio para 31 de março, lá pelo lado esquerdo. Cruzamento na área, em cima da marcação. Chega lá atrás, Vitinho para afastar. Faz o lançamento no campo de ataque. Sai da sua área de meta, Mineiro. Vem na intermediária como um líbero para afastar. Serviu a Abner, tá ali para Kelvin. Pé canhoto, uma bomba! Na rede, pelo lado de fora, a torcida gritou gol. Porque a rede chacoalhou, mas foi por fora, Pedro Piscinato. Kelvin, herói da 31 de março na semifinal, tentou de perna esquerda, mas acabou mandando para fora. Segue 1-0 para a equipe do Flamenguinho, que prepara 3 alterações nesse momento, Batistão. Seminovos com certificado de Pascoal, só nas 5 concessionárias. Placar de 1-0, o Flamengo marcou a 11 minutos do primeiro tempo. Gol de Vitinho de cabeça. E esse é o único gol da competição até aqui, a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025. O jogo está parado para as alterações no time do Flamengo Santa Mônica. Vamos lá, Batistão. 3 alterações. Vai entrar o Negresco com a camisa 17 no lugar do Maicon com a 8. Negresco 17 no lugar do Maicon com a 8. Está entrando o Enzo com a camisa 23 no lugar do Daniel, camisa número 9. E vai entrar também na equipe do Flamenguinho Santa Mônica o jogador Chiquito com a camisa 18 no lugar do Vitinho com a 11, autor do gol. Então saindo o Vitinho com a 11, autor do gol, para a entrada do Chiquito, 18. Saiu o Maicon com a 7 para a entrada do lugar do Negresco, 17. E saiu também o Daniel com a camisa número 9 para a entrada do Enzo, camisa número 23. Alterações, portanto, no time do Flamengo Santa Mônica. Bola lançada no campo de ataque para o Flamengo. Chega lá atrás, Mineiro para dominar com os pés e jogou para a linha lateral. Cobrança de arremesso. Então, no Flamengo, 1, 2, 3, 4, 5 alterações, faltando 2 para o Flamengo para completar as 7. O quarto árbitro me confirmou, na verdade são 8 alterações permitidas. 8. Então tem mais 3. Então tem mais 3. E no time da 31 de março, 1, 2, 3, 4, 5 também. Então mais 3 para 31 de março. Só que o Flamengo já fez 3 paradas, hein? O Flamengo já fez 3 paradas porque ele não mexeu no intervalo. Tem que ver se a regra funciona para o amador, né? Essa regra do profissional, correto? Sim, quando eu perguntei até o número das substituições, me confirmaram que são apenas 3 paradas permitidas por equipe.
Vem pra bola o time do Flamengo Santa Mônica para fazer a cobrança de escanteio. Na marca de 26 minutos do segundo tempo, 1-0 Flamengo. Gol de Vitinho. Vai vencendo a partida até aqui, a grande decisão. Levantamento, a bola cruzada na área. Deu rebote em cima da defesa do time da 31 de março. E sobra com o Flamengo Santa Mônica. Pedro vira o jogo lá pela esquerda, vem pra batida, a bola reboteada. Sobrou com o Chiquito, uma bomba, é gol! Gol! Flamengo! Na marca de 26 minutos passados do segundo tempo. Depois da cobrança de escanteio, a bola na área, deu rebote. Voltou para Chiquito, que tinha acabado de entrar. De perna direita, ele mandou uma paulada. Mandou no fundo do gol, a bola bateu lá dentro e fez lá. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Chiquito! Chiquito amplia para o time do Flamengo Santa Mônica no lendário estádio Moisés Lucarelli. Chiquito! Chiquito! Chiquito, 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 camisa 18. É ele! É ele! É ele! É ele! É ele! É ele o autor do gol! Flamengo Santa Mônica 2, 31 de março, Novo Horizonte 0. E o detalhe do gol aqui na Bandeirantes é seu Pedro Piscinato. O Chiquito quase que praticamente no seu primeiro toque na bola acerta um belo chute e estufa a rede do goleiro mineiro. Chiquito, camisa número 18 da equipe do Flamengo Santa Mônica, marca o seu primeiro gol no campeonato municipal e o segundo do Flamenguinho nessa decisão. Chiquito, de perna direita, faz explodir a torcida flaconha no estádio Moisés Lucarelli. Batistão. Se tem sabor, tem Todeskine, o macarrão que apoia o futebol amador de Campinas e é tradição nas mesas brasileiras há mais de 140 anos. Todeskine. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil, 2-0. E aí o Flamengo Santa Mônica matou o jogo. 29 do segundo tempo, hein, Tigrão? Não matou não. Não matou porque com o gol saindo aí a essa altura, por parte do 31 de março, incendeia de novo. E ele vai agora com tudo, vai se expor, vai correr o risco até de tomar o terceiro, mas vai tentar voltar para o jogo. Agora tem uma falta boa, a bola vai ser alçada na área, vai todo mundo para lá. Então, eu queria fazer uma observação. O treinador, o Ricardo Ling, da equipe do Flamengo do Santa Mônica, ele tirou a sua peça ofensiva no mesmo momento. Tirou o Daniel e tirou o Vitinho, que era o melhor jogador, tecnicamente falando, da equipe lá do bairro do Santa Mônica. Tirou o Vitinho. Quem é que entrou no lugar dele? O Chiquito. Mas ele tirou porque estava jogando mal? Não, estava desgastado. Então ele troca os dois para pegar o contra-ataque. Vai lá, eu já concluo. Cobrança de falta, Abner para 31 de março, levanta em cima da defesa do Santa Mônica. Reboteada, a bola sobrou lá pela direita, Venquinho tentou ligar o ataque. Deu rebote, volta, a bola sobra com a 31 de março, Kelvin recolheu, dominou, girou em cima da marcação, caiu, reclamou, pediu pênalti. O árbitro não marcou. E vem o Flamengo Santa Mônica no contra-ataque. Não vai sobrando lá atrás o árbitro Carlos Augusto Guto, não marcou pênalti. Já aproveita e opina aí, Tigrão, se houve pênalti ou não, e concluindo o seu raciocínio. Não houve, na minha opinião, não houve nada. Foi reclamado um toque, mas eu não vi, não. Quinho meteu o pé direito, cruzou na área, passa pela extensão da marcação, tira lá atrás, afasta o Flamengo Santa Mônica com Xavier. Só concluindo,
Eu dizia, ele tira a peça de ataque que estava desgastada, Daniel e Vitinho, os dois da frente, e vem com o Enzo e o Chiquito já descansados, inteiros, porque no expediente de contra-ataque você tem que ter velocidade. Olha lá, o Flamengo marca com os 11 dentro do seu campo e quando retoma, tenta o toque cumprido no contra-ataque. E aí, num desses toques, saiu o escanteio. E ao sair o escanteio, houve um vacilo no miolo de zaga ali da equipe do 31 de março, ninguém tirou a bola, lascaram e ela veio limpa na cabeça da meia-lua pro Chiquito. Aí ele ajeitou, penteou o cabelo, fez uma selfie, escolheu e mandou o cacete, fez o gol. Moratei, cobrança de escanteio na área, tira, afasta lá atrás de cabeça, Uberaba, escanteio para 31 de março, Pedro Pessinato. Uberaba fez um corte providencial, mandando pela linha de fundo, Kelvin vem na bola, deu um beijo ali e manda ela na área. Kelvin, levantamento, a bola cruzada, a bola viva, o goleiro saiu na trave. Toca na trave e agora jogadores da 31 de março vão pressionar o Bandeira dizendo que a bola entrou. Mas não entrou. E vem no contra-ataque a 31 de março, tenta meter a bola na entrada da área. Chega lá atrás, tira, afasta a Caon. Vai pra fora, arremesso lateral. Ele deu falta de ataque aqui na cabeça da meia-lua defensiva, né? Do Flamengo, que agora ganha tempo. Você vê como é que é o futebol? Escanteio, o goleiro saiu mal de novo, o Guzmão. A bola foi cabeceada e ela caprichosamente bate no lado interno do poste. Normalmente, quando isso acontece, ela bate e vai para a rede. E ela bateu interna, pegou uma trajetória diferente, voltou, ele pegou. Não entrou não. Não entrou não. Se entra, né, esse lance foi aos 31, 9 minutos era suficiente para o 31 de março meter sufoco como agora. Abner, pé canhoto, cruzou na área, rasga, Pedro tira, manda para fora. Escanteio, a pressão é total da 31 de março, Pedro Pessinato. E dessa vez quem vai realizar a cobrança pelo lado esquerdo é Abner, camisa meia dúzia. Levantamento, a bola cruzada na área, em cima da defesa, a bola voltou, toca de cabeça, vai para dentro da área, Jorge em cima da marcação, reboteada, caiu com Abner, domina, toca atrás, vem na esquerda, Mike fez o cruzamento e para fora. Tinha uma intenção, o Mike, cruzamento no segundo pau para a entrada por ali de alguém. Muito forte, ela foi embora, tiro de meta para o Flamengo, Pedro Pessinato. Pegou muito mal Mike, camisa 31 da equipe da 31 de março e confirmando uma alteração que ocorreu no momento em que os jogadores do Flamenguinho comemoravam o segundo gol, entrou o V9 com a camisa número 9 no lugar do camisa 7 JP, portanto saiu o JP com a 7 e entrou o V9 com a camisa número 9. Vem pra bola o time do Flamengo pela esquerda no campo de ataque, placar de 1-0, tá vencendo o jogo. Vem pra bola, pé direito, bateu na área. Eric chegou batendo, defendeu o goleiro, voltou. Time do Flamengo ainda vai fazer o gol. Bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, primeiro uma grande defesa do Mineiro. A bola sobrou com o time do Flamengo que partiu na velocidade por dentro. E aí a bola pra fora pela linha de fundo, perde o terceiro gol. O time do Flamengo com Jordan mandou pra fora Pedro Pessinato. No primeiro lance o Negresco tentou o chute de perna direita, o Eric até chegou na bola fazendo o Mineiro trabalhar, se esforçar para fazer a defesa e depois o Jordan, podemos dizer, um gol perdidaço. Teve toda a calma do mundo, teve a chance de ajeitar a bola, ajeitar o corpo, mas acabou mandando para fora. Segue 2-0 para o Flamenguinho. Esse é o panorama do jogo, né? O 31 de março, Novo Horizonte, não tem, o time não tem outra alternativa. Não tem. Ele tem que ir para cima com todo mundo, se precisava até com o goleiro. Que aliás já pegou duas aqui
na linha de meio campo, o Mineiro, fazendo uma função de líbero, empurrando até os zagueiros lá para dentro. Não tem alternativa, tá 2-0. Nós temos mais 4 minutos de jogo e algum acréscimo. Eu acredito em 4 minutos de acréscimo. Então, você se expõe, né? Vai todo mundo. Olha, saíram 3 contra 2. Faltou tranquilidade, aí mataria. Para o Flamengo do Santa Mônica trabalhar a bola dentro da área de pé para pé, escolher o canto. Aí houve precipitação, o chute prendeu demais a bola, o jogador que bateu, o Negresco, prendeu demais. Tentou um drible, outro drible, aí perdeu o ângulo e chutou para fora. Então esse é um panorama que era esperado. E a gente falou aqui, pontuou, olha, se fizer um gol nos próximos minutos, o 31 de março volta pro jogo, que é um bom time, ótimo time, mas vai ter que se expor. Vai ter que deixar os costados para o contra-ataque do Flamengo. E esse foi o expediente da equipe do Santa Mônica desde 9 do primeiro tempo, quando ele fez 1-0. Puxou as linhas para trás, fechou a casinha e com a bola tem qualidade para sair, poderia ter matado. Agora é muito difícil a missão do 31 de março, Novo Horizonte. Vai ter que tentar achar um gol aí nesse lance agora, para vir pro jogo aí com mais 2 minutos aí de jogo e mais acréscimos. E chega lá. Quinho domina, passou, levou, cruzou na área, tira. Pedro mandou para fora pela linha de fundo, aí escanteio pro Flamengo Santa Mônica, Pedro Piscinato. Escanteio dessa vez pelo lado direito e o Abner, camisa meia dúzia, está lá, pronto para realizar a cobrança. A Cauã, lateral direito, capitão da equipe do Flamenguinho, está caído ali no chão, me parece com câimbras. Câimbra. E o 19 da equipe do Flamenguinho já está aquecendo aqui, já confirmo quem é o jogador. 19, o André, já está em aquecimento aqui na área técnica da equipe do Flamenguinho Santa Mônica. Macarrão delicioso como bola na rede é Todeschini. Tradição na sua mesa e paixão pelo futebol é Todeschini. Se tem sabor, tem Todeschini. Moratei vem pra batida na cobrança de escanteio. Autorizado. Vem pra bola para fazer o erguimento na área. Moratei, o time da 31 de março vai levando quase que todo mundo lá para dentro da área. Levantamento feito, muita força. Mandou do outro lado, mas sobra a bola com Kelvin, levou para o fundo, cruzou na área, passa por todo mundo, chega lá atrás para tirar o time do Flamengo Santa Mônica. E lá atrás vem Mike, jogando como o último homem, ele vem para dominar, bate, levanta de perna direita, inverte o jogo lá pela ponta no campo de ataque para Adrianinho, falta nele, entrada forte, o árbitro marcou a falta, não dá cartão, apenas a falta, pelo menos não vi, né? Ele puxando o cartão, agora sim, agora puxou o cartão, Carlos Augusto Guto, cartão amarelo, Pedro Piscinato. Cartão amarelo no momento em que o Flamenguinho realiza a substituição, saindo o Acauã, capitão, camisa número 2, para a entrada do André, 19. André, 19, no lugar do Acauã, com a 2, capitão da equipe do Flamenguinho Santa Mônica. Cobrança de falta para o time da 31 de março, que vai perdendo o jogo 2-0. Flamengo Santa Mônica vai ficando com o título até aqui. Estamos com 40 minutos, tempo regulamentar esgotado. Vem pra bola, Moratei. 2 homens na composição da barreira, levantamento direto, o goleiro soltou. Guzmão, reboteando, a bola sobra pela esquerda, Abner meteu o pé canhoto, cruzou na área, toque de cabeça. Espalma Guzmão. Por pouco, por muito pouco. Time da 31 de março não marca, não fosse uma grande defesa. Defesa de Guzmão. E vem no contra-ataque o time do Flamengo. Lançamento lá pelo lado esquerdo, Jordan. Limpou, dominou, pé direito, bateu pra fora. Inacreditável.
inacreditável, lambeu o poste, foi embora, chute de Jordan, tiro de meta, os 2 lances. Os detalhes com você, Pedro Piscinato. Primeiro no ataque da 31 de março, Hernandes, o zagueiro artilheiro da equipe 31 de março Novo Horizonte, cabeceou muito bem, ele que tem 3 gols no campeonato, mas o Guzmão mais uma vez fazendo um grande campeonato e uma grande partida, realizou um milagre no gramado do Moisés Lucarelli e logo no contra-ataque o Jordan, mais uma vez, camisa 28 do Flamenguinho, teve a oportunidade de aumentar ainda mais a vantagem, mas novamente mandou para fora pela linha de fundo. Em mais 4 minutos, vamos até 44, Batista. Domina pela esquerda, Abner faz o cruzamento em cima da defesa do Flamengo Santa Mônica. Seminovos com certificado de Pascoal, só nas 5 concessionárias. Arremesso, Abner faz a cobrança, tem pressa. Time da 31 de março, soltando para Kelvin. Ele faz o levantamento na entrada da área, em cima da defesa do Flamengo Santa Mônica. Domina, vem no contra-ataque. Chiquito marcou o segundo gol. Bola pela direita para Negresco. Eu entendi o que o Negresco tentou fazer. Lançamento para que lá do lado esquerdo o Jordan poderia partir em velocidade, mas nem que ele tivesse turbina nas nádegas chegaria nessa bola em Pedro Piscinato. Negresco pegou muito mal, até estava próximo aqui da linha lateral do gramado, ele mesmo entendeu que pegou muito mal e desperdiçou a posse de bola. Placar de 2-0, vai vencendo time do Flamengo Santa Mônica aí, ficando com o título da temporada 2025. Tamira vem para o jogo o time da 31 de março, Moradei. Ele carrega ali pela intermediária adversária, abriu pela esquerda para Abner. O jogo da 31 de março concentrado do lado esquerdo. Vem Abner, vem para a bola, rola rasteiro para Mike, fez o cruzamento na área. Rasga lá atrás, se defende como pode, tira Pedro, a bola para a linha lateral. Cobrança de arremesso, vem para a bola, domina pela direita, 31 de março, 2-0, tá perdendo o jogo, vai terminar a partida já já. Cruzamento na área, Adrianinho bateu, voltou, Adrianinho, toque de cabeça, entrou, é gol! Gol! Da 31 de março, Novo Horizonte. Cabeçada fatal, cabeçada letal. V9 para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Diminui. 31 de março marca. Agora 2 para o Flamengo Santa Mônica, 1 para 31 de março. V9, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. V9, 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 camisa 9. É ele o autor do gol. 1 para 31 de março, 2 para o Flamengo Santa Mônica. Apita o árbitro e termina o jogo. Flamengo Santa Mônica é campeão da temporada 2025. Jogadores desabam no gramado, extenuados, se entregaram até a medula para tombar um adversário forte. A determinação, a coragem, a ousadia do Flamengo Santa Mônica, falando mais forte nessa decisão para vencer o campeonato. Campeonato Municipal de Futebol Amador 2025. Flamengo Santa Mônica vai para comemorar com o seu povo
ali nas populares, nas arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli. Uma festa imensa! A festa é do Jardim Santa Mônica, a festa é do Flamenguinho, Flamenguinho campeão em 2025. Parabéns a todos os valentes guerreiros, aos dirigentes e aos torcedores que estão aqui fazendo a festa e acompanhando também pela Rádio Bandeirantes e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, com imagens no portal Band Multi e também no portal Carlos Batista. Flamenguinho campeão. E na sequência vem aí o apito final com o Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, alô, Edu! Muito bem, parabéns aí ao Flamengo do Santa Mônica, 2-1. Atenção, gol do Vitinho no primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Chiquito a 26, segundo tempo, 2-0. E nos acréscimos o V9 de cabeça diminuindo. E olha, você no YouTube, imagens sensacionais no momento em que termina o jogo, o banco do Flamengo aí invadindo o gramado. Uma torcida maravilhosa, torcida na geral do Flamengo. Na Vitalícia ficou a 31 de março e no gramado lá do Moisés Lucarelli, Pedro Piscinato. Oi, Edu, estamos aqui, como você bem disse, no gramado do estádio Moisés Lucarelli. Nesse momento, a torcida do Flamengo, juntamente com os jogadores, fazem uma grande festa. Todos os jogadores, comissão técnica, todos lá saudando a torcida. Os jogadores vice-campeões da equipe do 31 de março vão lá também cumprimentar o bom público, os grandes torcedores que estiveram presentes aqui no estádio Moisés Lucarelli. Aos poucos, os jogadores do Flamenguinho vão retornando próximo aqui à área técnica e daqui a pouco eu chamo para a gente começar as entrevistas com os grandes campeões do Campeonato Municipal Série Ouro de 2025, Edu. Vamos ao craque do jogo, agora 12h15. Olha o craque. O craque do jogo. Flamengo no Santa Mônica 2, 31 de março 0. Começa com o mestre Tigrão. Alô, Tigrão. Já o Batista votando. Oi, Tigre, o craque do jogo. Apesar dele ter sido substituído, a substituição foi em cima muito mais de um desgaste físico do que da parte técnica. Eu fico com o jogador que abriu o caminho da vitória do Flamenguinho. Para mim, muito bom jogador, muito técnico, sabe das coisas. Gostei desse Moradei também, hein? Tá de Moradei, não era para ficar no banco, não. Canhoto, entrou, veio por dentro, né? Empurrou o número 8 lá pelo setor de lateral direito. Então, Moradei muito bem na partida, esse é do 31 de março, mas eu elogiei bastante no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo deu uma esfriada, depois dos 25 minutos esquentou de novo. Lá e cá, um jogaço, uma grande final foi o que vimos aqui no estádio Moisés Lucarelli. Para mim, o craque do jogo é Vitinho, número 11 do Flamenguinho Santa Mônica. E para você, amigo Batista, o craque. Edu, Vitinho, para mim, craque do jogo, fez uma grande partida, como disse o Tigrão. Ele foi substituído não por deficiência técnica, mas pelo desgaste mesmo. Mas para mim também. Vitinho, número 11, o craque do jogo. Edu. Para você, amigo Batista, um grande domingo. Parabéns pela transmissão, iniciativa, tudo isso envolvendo grandes profissionais, a imagem pelo YouTube, ao vivo. E agora você se despedindo e cumprimentando depois os amigos da Bandeirantes. Um ótimo domingo, Batistão! Valeu, Edu, um grande abraço para você, muito obrigado pela grande audiência. Prazer enorme estar aqui para a transmissão desta decisão do Campeonato Amador e com um show de imagens através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E antes do encerramento, deixa eu só falar aqui da Todeschini. Se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na sua mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição,
Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir pro abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Se tem sabor, tem Todeschini. Delicioso assim. Valeu, Edu, grande abraço. Numa hora dessa, Todeschini, você falando, eu imaginando aqui, Pedro Piscinato, o craque do jogo. Edu, para mim o craque do jogo, como o Tigrão disse e também o Batistão, sigo com o mesmo voto. Vitinho, para mim, autor do primeiro gol, é o craque do jogo. Olha, eu vou seguir com o Tigrão para dar um resumão aí como foi esse 2-1 pro Flamengo, o Flamengo campeão, aí depois o Pedro, qualquer coisa, chama o Tigrão para entrevista, tá bom? Oi, Tigrão, por gentileza, deu Mengão também no Amador de Campinas, hein, Tigrão? E ficou em boas mãos, foi um grande jogo, hein, Edu? Um grande jogo, um abraço para você, um grande jogo. Um jogo padrão de futebol profissional aqui, dois times muito técnicos, dois times bem preparados fisicamente. O Flamengo saiu à frente no primeiro tempo aos 11 minutos, aí puxou um pouco as linhas para trás, tem uma zaga muito sólida, muito coesa no jogo aéreo, foi aí um sem número de levantamentos de bola aérea, de jogo de chuveirada na área do Flamengo, eles tiraram, o goleiro uma ou outra saída em falso, o Guzmão, mas quando foi chamado a intervir aí no momento decisivo do jogo, já no adiantado da hora, fez uma grande defesa, aí tomou o gol, já tínhamos 43:30, né? O jogo foi até 45, então não houve a possibilidade de mais nenhuma jogada ofensiva da equipe do 31 de março, Novo Horizonte. Então o panorama foi esse, Flamengo começou atacando mais, primeiro tempo fez o gol, puxou um pouquinho para trás, mas não abdicou, não abriu mão de jogar, só que tinha um futebol mais reativo, jogou a responsabilidade de tomar a iniciativa, de ser propositivo no time do 31 de março Novo Horizonte, que fustigou, teve que se expor, e aí num contra-ataque saiu o escanteio, na cobrança de escanteio uma falha, no miolo de zaga, a bola sobrou limpa pro Chiquito, fez 2-0, matou o jogo ali, mas muito forte, muito bom tecnicamente, o time da 31 de março, que ainda teve forças para no finalzinho ir lá buscar com o V9, V de Valdemir, 9 de centroavante, de cabeça, pivôzão, botou na rede, e esse foi o final, 2-1, para mim o placar espelha com absoluta fidelidade aquilo que foi o conjunto geral de ações, o movimento geral de ações da partida aqui na matinal da Bandeirantes aqui no estádio Moisés Lucarelli. Parabéns ao Flamengo, 2-1, parabéns pela qualidade, pela lealdade, não tivemos um problema, tá todo mundo ali, jogadores se confraternizaram no final, parabéns também ao 31 de março Novo Horizonte, uma final digna do tamanho do futebol amador de Campinas aqui na Série Ouro, sensacional o jogo, muito bom o nível técnico, muito bom o comportamento dos atletas e em boas mãos o título de campeão máximo do futebol amador em 2025 ao tradicionalíssimo Flamenguinho do Santa Mônica, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Tigrão, eu vou seguindo com o PP, viu, Tigrão? Tem as imagens aqui dos gols também, algumas defesas, então eu me despeço do amigo, desejando um grande domingo. Acho que a gente volta em dezembro, né, Tigrão? Deve ter Copa do Brasil, alguma coisa vamos fazer, se Deus quiser. Um grande domingo, Tigrão! Muito obrigado, Edu, um abraço a você, um grande abraço ao amigo ouvinte da Bandeirantes, foi um jogaço, volto a dizer, foi um prazer estar aqui e desejo a você e ao Pedrinho um grande encerramento. E agora, com a solenidade aí, né, com aquele protocolo de entrega das medalhas, já estão recebendo aqui as medalhas honrosíssimas de vice-campeões, os meninos do 31 de março Novo Horizonte,
E daqui a pouquinho a medalha de ouro e a taça que nós apresentamos na sexta-feira nos Donos da Bola da TV Bandeirantes. Belíssimo troféu que será entregue aos campeões, aos atletas do Flamengo do Santa Mônica. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Grande domingo, Tigrão. Olha, pelo protocolo, o primeiro é o vice-campeão, né, Pedro? Que recebendo as medalhas, isso é o Tigrão. Aliás, é a primeira vez que o 31 de março, Novo Horizonte chega à final. Parabéns pela campanha, eliminou aí Meninos do Vila Rica na semifinal. Você disse aí, ô Pedrinho, que quem jogou no Meninos da Vila Rica é o Fabinho, ex-Guarani, é isso? Isso, no ano passado o Fabinho, pequeno polegar, defendeu a equipe do Meninos da Vila Rica no campeonato municipal. Se eu não me engano, o Fabinho também jogou o Amador em Sumaré nesse ano de 2025, Edu. Eu vi na rede social, o Fabinho jogou em Sumaré, é verdade. Ano passado que ele jogou pelo Meninos da Vila, né? Da Vila Rica. E o Flamengo na semifinal... Isso. Acabou eliminando o Parque Brasília. Parque Brasília que é o atual campeão, o campeão do ano passado, né? 2-2, aí nos pênaltis 10-9 para o Flamengo do Santa Mônica. Agora o goleiro do 31 de março, o Mineiro, achei ele baixinho, viu, Pepe? Mineiro, mas é um grande goleiro, conhecido aqui no futebol amador de Campinas. Ô Edu, e uma história curiosa na semifinal entre Flamenguinho e Parque Brasília. A equipe do Parque Brasília saiu na frente, saiu vencendo por 1-0. Já no segundo tempo teve um pênalti para a equipe do Flamenguinho. E aí o Acauã, capitão lateral direito, camisa número 2, foi para a cobrança, acabou errando o pênalti. 5 minutos depois ele faz o gol de empate. O Flamenguinho vira pouco tempo depois o Parque Brasília volta a empatar a partida, terminou 2-2 e aí foi para os pênaltis, como você bem disse, o resultado 10-9 e o último pênalti do Flamenguinho foi batido pelo Acauã, ele que tinha errado no primeiro tempo, depois marcou o gol já no tempo normal e aí o último pênalti, o pênalti que selou a classificação do Flamenguinho para a final, foi cobrado novamente pelo Acauã. Fatos curiosos aí do futebol amador de Campinas. Então, esse Acauã, até uma pronúncia assim, um pouco difícil, né? Diferente. Acauã, foi ele que cruzou pro Vitinho, fazer 1-0 pro Flamengo, né? Bom lateral, hein? Bom lateral, disse aí o Tigrão. Mas o que tá acontecendo? É fumaça? Eu tô vendo aqui, tá... Da onde que vem essa... Fumaça da torcida do 31 de março. Olha, e foi vice-campeão. Imagina se fosse campeão, hein, PP? Aí... ia ser mais fumaça com certeza ainda. A festa só ia terminar amanhã, hein, Edu? Nossa, aqui pelo YouTube tá uma dificuldade de ver. Gente, estamos no YouTube, imagens do Majestoso, a final do Campeonato Amador de Campinas 2025. Flamengo venceu por 2-1 o 31 de março. A equipe do 31 de março já recebeu as medalhas, mais foto ainda. O ritmo é diferente, né? Tava para começar 10 horas. O Pedro Pissato me corrija, por favor. 10 horas. Mas aí é devagar, vai cumprimentar a torcida. Eles entraram em campo seguindo o protocolo, com a mesma coisa do profissional. Entraram em campo, música da Champions League, fizeram todo o círculo, foram do gramado. Teve hino nacional, aí termina o hino, mais fotos ainda, aí vai cumprimentar a torcida e fica batendo bola, e o jogo não começa, o juizão olha pra um... Ô Edu. Sim, Pedro. Mas até parabenizar o pessoal da organização, a Liga, a Secretaria de Esportes de Campinas, porque geralmente o amador atrasa ainda mais, atrasou cerca de 20, 30 minutos. Acredito que foi até, entre aspas, bom, assim, do já esperado na semifinal, por exemplo, entre Flamenguinho e Parque Brasília, que aconteceu na Praça de Esportes do São Bernardo na semana passada. A partida estava marcada para começar 8h30, foi começar mais de 9h30, então, portanto, em mais de 1 hora de atraso. E hoje, uma final, um grande evento, teve apenas 20, 30 minutos aí de atraso. Acho que está dentro do esperado para o público do futebol amador. Olha, o Pedro Piscinato, eu vi aqui ao longo desses anos todos aqui na Bandeirantes, transmitimos várias vezes final do Amador, sempre atrasou. É o charme, né? Não tem jeito, faz parte o atraso, mas a festa bonita, mas uma grande torcida, as duas, hein? Público sensacional. A entrada foi na faixa, né, Pedrão? Ou será que teve... Isso, a entrada liberada para todos os torcedores. Liberado. Tá aí, ó, o Flamenguinho aí, recebendo a medalha aí, olha lá. Começou, Pedrão. Começou lá, pessoal aí, o número do Vitinho, número 11, né? Olha lá.
Vitinho acaba de receber Vitinho, a medalha. número 11, craque do jogo. Mas o Tigrão também gostou do Xavier, que é o volante do Flamengo. Jogou, parece que você disse aí, jogou os times que o Xavier jogou. Jogou no Amparo, jogou também no RT de Minas, já foi profissional. Agora, no Palanque, não dá para visualizar as autoridades, viu, Pedro? Eu não sei se o prefeito tá aí. O prefeito é fácil, que ele é careca, né? É fácil visualizar o Dário. Quem está é o vice, o Vandão, entregando medalhas ali ao lado do Nenê Tonholo, também o Ribeiro, responsável ali pela organização do futebol amador na cidade de Campinas. Mas o prefeito não está, não. Só se ele colocou um boné, mas você falou que ele não tá, né? Porque aí é um careca, mas tá de boné complica, Não, né? o Vandão tá de boné, mas o Dário não tá por aqui, não. Vandão colocou o boné, aí dificultou, né? Eu acho que eu tô vendo, o Vandão tá de camisa branca, não? Não, o Vandão tá de camisa preta, azul marinho e um boné preto com desenho branco. Tô vendo ao lado do Nenê Tonholo. Nenê Tonholo eu tô vendo, mas também tá cheio de câmera aqui na minha frente, espera um pouquinho só. Aí, a Nenê Tonholo eu tô vendo. Eu não consegui visualizar aí o Vandão, né? Agora todo mundo já recebeu rapidinho, hein? Foi tomado por crianças, familiares dos jogadores, torcedores. O Palanque legal, na entrada do Majestoso, do lado onde ficam as bandeiras, né? O pessoal recebeu as medalhas, tirando mais uma foto agora com a medalha. E as autoridades já estão descendo do Palanque. Gostei, pelo menos a entrega foi rápida, hein? Faltou aquela chuva de papel, né, Pedrão? Faltou, Edu, faltou. Mas daqui a pouco eles vão receber o troféu também. Tem o troféu. Vamos lá, o troféu. Pessoal aí, né? O serviço de som vai anunciar aí a entrega do troféu. Tá legal, a entrega do troféu tá chegando. Acho que eu vi o troféu, hein? Tem um troféu, não sei na mão de que autoridade. Olha lá, as autoridades agora à frente vai receber o troféu. Vai lá, Pedrão, narra a entrega do troféu pro Flamengo aí da Santa Mônica. O Acauã, capitão da equipe do Flamenguinho Santa Mônica, foi chamado. Vandão ali ao lado dele. 1, 2, 3 e... Tá aí o registro da Rádio Bandeirantes Campinas. Flamengo do Santa Mônica vence 2-1 a 31 de março. É campeão do futebol amador de Campinas. Campeonato Municipal Amador do Futebol de Campinas. Pedro Piscinato, parabéns pelo trabalho, está registrado para você. Um ótimo domingo, até a próxima, Pedrão. Edu, grande abraço, obrigado, até a próxima. Parabenizar a Liga Campineira junto com a Prefeitura de Campinas pelo grande trabalho, uma organização quase que perfeita aqui do Campeonato Municipal de 2025. E o Flamenguinho, pela primeira vez, campeão municipal de Campinas, Edu. Legal, grande domingo, até a próxima. Pedro Piscinato, repórter na Jovem da Bandeirantes. Meus amigos, o amigo Batista narrou, Mestre Tigrão comentou, Pedro Piscinato nas reportagens. Agradecer aqui a nossa imensa equipe técnica nesse esforço tremendo na transmissão pelo YouTube. Você viu na íntegra esse jogo com imagens, com direito a repeteco. Sensacional. Nosso Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi, Gilberto Sufi, Edson Freitas, Leandro Lopes, o Pedro Sardelli, o José Ricardo, o Márcio Santos, o Wilson e os demais também. O nosso muito obrigado a todos. Olha, um ótimo domingo e fica aqui o convite, hein? Em rede nacional hoje, a Copa do Brasil, são jogos da volta, Corinthians e Cruzeiro, 18 horas com Ulisses Costa. E a Band também transmite Fluminense e Vasco com Pedro Martelli. O jogo vai começar às 20h30 no Maracanã. Meus amigos, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Campeonato Municipal de Futebol Amador de Campinas, Série Ouro 2025. Oferecimento Todeschini, macarrão Todeschini, é delicioso assim. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260.